Cenário de um casamento, introdução. Nicole não conseguia acreditar que estava em Hollywood, casada com um dos mais famosos diretores do cinema. Procurou Ross com um olhar e estremeceu ao vê-lo cercado de mulheres belíssimas. Ali, naquele mundo de luxo e ambição, a vida dele jamais tornaria a ser a doce aventura que fora na Venezuela, quando eram apenas os dois e uma infinita paixão. Capítulo 1. Àquela altura, os dois homens já teriam dado por sua falta, refletiu Nicole. Caminhando quase às cegas pela entrada suja e estreita, ela se esforçava para combater o medo crescente em seu coração, conforme as luzes da cidade iam ficando para trás. Saíra com a intenção de voltar ao lugarejo que haviam atravessado algumas horas antes, mas era mais distante do que imaginara. A ideia de passar a noite ao relento era aterradora, mas ainda assim preferível aos planos que aqueles dois tinham em mente. O ruído de um motor quase fez parar seu coração, até que percebeu que o veículo vinha em sentido contrário. Os faróis iluminavam as gotículas de chuva conforme o carro fez a curva, e Nicole começou a acenar freneticamente, com os dois braços, deixando escapar uma exclamação de alívio quando o Land Rover freou bruscamente ao seu lado. O motorista inclinou-se e baixou o vidro. "O que foi, moça?" interrogou com um ligeiro tom de irritação. "Eu preciso de ajuda", explicou Nicole aflita, rezando para não estar pulando da frigideira para o fogo. "Tem dois homens me perseguindo." O homem hesitou por uma fração de segundo antes de abrir a porta. "Entre." Nicole obedeceu, afundando no confortável assento do carro com um suspiro de alívio. Já estava muito escuro para que pudesse distinguir as feições de seu salvador, mas teve a vaga impressão de um rosto moreno e anguloso e cabelos pretos. "Obrigada", exclamou. "Você salvou minha vida." O homem olhou para ela surpreso. "Eles querem matá-la?" Pior. Um calafrio percorreu a espinha de Nicole, só de pensar no que aconteceria se não tivesse conseguido escapar. "Poderia me dar uma carona até a cidadezinha aqui perto?" Ela apontou para trás. "Você conhece alguém em Santa Helena?" "Não, eu não conheço ninguém na Venezuela, mas é o único lugar em que posso pensar." "Não sei se ficará tão segura lá", ponderou o homem. "Moro a alguns quilômetros adiante, é melhor você ficar comigo." Ele engatou a primeira e arrancou suavemente. "Olha, eu não posso aceitar." Nicole começou a protestar, mas o homem interrompeu-a impaciente. "Prefere que eu a deixe entregue à própria sorte?" "Bem, não", concordou ela embaraçada. "Eu gostaria de saber o que uma moça como você está fazendo num lugar como esse sozinha." "Ah, é uma longa história. Temos 20 minutos até chegar em casa. Por que não começa a contar?" O sotaque arrastado do homem chamou a atenção de Nicole. "Você é americano?" "Dos pés à cabeça. E não preciso perguntar se você é inglesa." Nicole sorriu, porém o sorriso morreu em seus lábios quando a curva à frente foi iluminada pelos faróis de um carro que vinha em sentido contrário. "São eles!" Ela quase gritou. "Só podem ser." "Calma!" O homem tranquilizou-a. "Abaixe-se até passarmos." Nicole obedeceu, o coração batendo descompassado, o medo fazendo com que centenas de possibilidades aterrorizantes passassem por sua cabeça. "Pronto", avisou seu salvador. "Já foram." Ela levantou o corpo trêmula. "Acha que eles voltarão quando não me virem na estrada?" "Se voltarem não nos encontrarão porque já estaremos bem longe", disse o homem calmamente. Nicole deu-se conta de que o pavor estava atrapalhando sua capacidade de raciocínio. "E não creio que eles a procurem em El Milagro", acrescentou o homem. "É como se chama a sua casa?" "Fazenda", corrigiu ele. "E não é minha, é do meu amigo." Ele fez uma pausa antes de acrescentar. "Mas o que aconteceu, afinal?" Nicole balançou a cabeça. "Eles me prometeram uma carona até Caracas. Eu não tinha escolha." "E por que não?" "Porque eu cheguei em Velida pensando que os Cromans estariam à minha espera, só que não estavam. E eu não tinha dinheiro para voltar. Por isso..." "Espere um minuto", interrompeu o homem. "Por que não começa do princípio? Antes de mais nada, como se chama?" "Nicole Sanderson." A mente de Nicole voltou ao mundo diferente e distante que deixara para trás 3 dias antes. Respondi ao anúncio que pedia uma professora inglesa para tomar conta de um menino de 6 anos durante o ano. Eu estava sem emprego e começando a ficar desesperada. O salário era convidativo e um ano passa tão depressa, achei que seria uma experiência interessante. "Você é professora?" "Não", admitiu Nicole. "Na verdade, eu sou atriz." O homem ergueu uma sobrancelha e virou o rosto para ela, sem, no entanto, desviar o olhar da estrada. "Será que eu já ouvi falar de você?" "É pouco provável. Até agora eu só fiz uma ponta em uma peça. Formei-me no ano passado, na Escola de Arte Dramática, e assim como eu, há centenas procurando uma oportunidade de trabalho."
Por isso você agarrou-se à primeira que apareceu, mesmo sendo fora da sua profissão. Exatamente. Não exigiam experiência, só pediram que as candidatas fossem inglesas e que tivessem condição de alfabetizar uma criança de 6 anos, uma espécie de preceptora. Você foi entrevistada? Pela agência de empregos. Eu fui admitida na hora, aparentemente eu era a única candidata. Nicole sorriu. Não são muitas as pessoas que estão dispostas a passar um ano num lugar remoto como Velida. Não lhe ocorreu verificar os detalhes com alguma autoridade antes de sair da Inglaterra? Ela balançou a cabeça negativamente. Bom, tudo parecia tão certo, até me mostraram uma fotografia da família. Ingleses? Assim me disseram na agência, que estavam na Venezuela já há 7 anos e que o Sr. Crossman possuía uma fazenda de cacau e me deram a passagem para Caracas. Mas Caracas fica a quase 200 quilômetros de Velida. Eu sei, eu imaginei que alguém estaria à minha espera no aeroporto. Como não havia ninguém, eu peguei um ônibus. E nem assim você suspeitou de que alguma coisa estivesse errada? Bem, eu deveria ter suspeitado, mas eu preferia achar que tivessem havido alguma confusão quanto à data da minha chegada. Bom, de qualquer forma, eu não tinha passagem de volta, nem dinheiro para comprar uma. Você poderia ter ido ao consulado. Em retrospecto, eu poderia ter feito muitas coisas. O homem não fez nenhum comentário. Também não havia muito o que dizer. Ela fora tola e ingênua. Então, você confiou nos dois aí. Ele fez um gesto para indicar o carro que acabara de passar. Como os conheceu? Numa lanchonete. Eles pareciam tão sérios e decentes. O homem deu uma risada. Quem vê cara não vê coração. Não sabe disso? Foi o que eu logo descobri, confessou Nicole com um estremecimento, conforme as lembranças do que acontecera desfilavam por sua mente. Eles disseram que podiam conseguir um bom preço por uma europeia de cabelos loiros. Eu não sabia que esse tipo de coisa ainda existia. Existe, afirmou ele. Uma jovem branca, sozinha, deve ter parecido como um maná caído do céu para eles. Eles te machucaram? Não. Nicole sabia a que ele se referia. Ainda bem. Como conseguiu escapar? Eles pararam, agora há pouco, para acampar e me deixaram amarrada dentro do caminhão, quando saíam para caçar. Felizmente a porta não estava trancada e minhas mãos transpiraram tanto que a corda acabou deslizando. Eu sabia que tínhamos passado por um vilarejo pouco antes de chegar ao local do acampamento. Esperava chegar lá antes que dessem por minha falta. Se você não tivesse aparecido... Nicole engoliu em seco. Eu saí correndo e não trouxe nada. Todas as minhas coisas estão lá com eles. Então pode dizer adeus. Mas o meu passaporte... Isso pode lhe causar algum transtorno, mas não é um problema sem solução. Com um pouco de tempo e paciência, tudo se arranja. A primeira coisa a fazer é ir para Caracas. Nicole olhou para ele surpresa. Hoje? Dificilmente. É muito longe e a condição das estradas não é boa. Esperemos até amanhã de manhã. Está sozinho na fazenda? Perguntou Nicole depois de uma pausa quase imperceptível. Sim, isso é, os empregados estão lá, claro. Carlos está em viagem de negócios. Os lábios dele curvaram-se ligeiramente. Não se preocupe, eu não pretendo lhe causar mais problemas do que você já tem. Assim que chegarmos, você poderá tomar um banho. Pedirei a Maria que lhe empreste algumas roupas. Uma mulher. Nicole suspirou aliviada e grata também. Se havia uma coisa de que necessitava urgentemente era de um bom banho e cama. Desde que saíra de Londres, 3 dias antes, ainda não conseguira dormir um sono repousante. Primeiro, a noite passada no avião, depois 2 dias percorrendo estradas lamacentas e esburacadas, e tudo para, no fim, descobrir-se abandonada. Ainda não entendia o que acontecera, e desde que encontrara Rodrigo e Juan, só passara medo e desespero, estava totalmente exausta. Ainda não sei como se chama, murmurou depois de um breve silêncio. A hesitação foi mais que evidente, antes que lhe respondesse. Ross King. Em algum ponto remoto da mente de Nicole, um pensamento veio e se foi, rápido demais para tomar forma. Eu lhe devo um grande favor, Sr. King. Fico contente de poder ajudá-la. Ele aproximou o rosto do para-brisa para localizar-se na estrada. Ah, é aqui mesmo. Bem, daqui por diante é apenas uma trilha até a fazenda. Ele fez a curva e enveredou pelo meio da vegetação selvagem da floresta tropical, que parecia querer engolfá-los. Pelo que Nicole entendera, a estação da chuva já devia ter acabado. Tendo deixado a Inglaterra num nebuloso mês de novembro, ela esperara encontrar um céu azul e um sol escaldante, mas até então não conseguira ver nenhum dos dois. De uma coisa tinha certeza. Uma vez que pusesse novamente os pés em seu país, nunca mais sairia de lá. Quando voltasse... Porque naquele momento a volta parecia-lhe mais que distante. Teria trabalho para conseguir um novo passaporte.
Tempo e paciência, Ross King dissera. Falar era fácil, mas tempo significava dinheiro. Um lugar para ficar, alimentação, roupas. Ela só tinha roupa do corpo, uma calça jeans, uma blusa e um par de tênis tão enlameados que dificilmente teriam recuperação. Passaram por uma ponte estreita que cruzava um rio, e logo a floresta abriu-se numa clareira e Nicole avistou luzes. Depois de ultrapassar um portão de ferro que estava aberto, Ross parou o carro em frente a uma casa térrea, circundada por uma ampla varanda. A chuva continuava, mas ensopada como estava, Nicole não via sentido em correr para abrigar-se. Ross, por sua vez, também não parecia preocupado enquanto trancava calmamente o carro e conduzia para casa. A entrada principal dava para uma espaçosa sala de estar, com paredes pintadas de branco e mobiliada em estilo espanhol, com mesas e cadeiras de madeira entalhada. O piso, de cerâmica, era parcialmente coberto por diversos tapetes rústicos e coloridos, e uma passagem em arco dividiu o aposento em mais de um ambiente. Ali, materializou-se uma mulher de pele morena, de idade indefinida, usando uma saia preta, longa, e uma blusa branca com gola e babados de renda. A mulher falava castelhano, e os olhos escuros analisavam Nicole atentamente, enquanto Ross aparentemente explicava sua presença no mesmo idioma. Quando ele se calou, a mulher estendeu a mão para Nicole. Venha, convidou com um sorriso simpático. Ross acenou quando Nicole olhou para ele, em busca de uma confirmação. Acompanhe Maria, ordenou ele. Depois que você tomar um banho, comeremos alguma coisa. Nicole preferiria ir diretamente para a cama depois do banho, mas não podia dizer isso a Ross. A temperatura caíra consideravelmente com a chegada da noite, e ela não tinha certeza se o tremor que lhe sacudia o corpo se devia ao frio ou a uma reação retardatária do choque. Maria levou-a a um banheiro pequeno, porém equipado com todas as comodidades necessárias. Abriu as duas torneiras da banheira e fez um sinal para que Nicole se despisse. Nicole obedeceu à mulher, enrolou as roupas numa trouxa, desaparecendo em seguida. Havia duas toalhas limpas dobradas sobre o suporte, e Nicole fechou as torneiras quando a água atingiu o nível máximo da banheira. Foi com um suspiro de alívio que deixou-se deslizar para dentro da água, sentindo um confortável calor em sua pele, até a altura do pescoço. Havia sabonete e shampoo, e ela usou o chuveirinho para lavar os cabelos ressecados pelo vento e pela chuva. Maria apareceu quando Nicole estava se enxugando, trazendo cerca de meia dúzia de peças de roupa e depositando-a sobre um pequeno banco de madeira, com um sorriso e um aceno encorajador. Não havia roupa de baixo, mas Nicole selecionou um conjunto branco de calção e blusa de moletom que lhe serviu sob medida. A quem pertenciam aquelas roupas ela não tinha a menor ideia, mas se Maria as colocar à sua disposição, não havia por que se preocupar. Um par de chinelos de palha, apenas um tamanho acima do seu, completou o traje. Nicole passou uma das mãos no espelho embaçado pelo vapor e contemplou o reflexo de seu rosto pálido e abatido. Os olhos azuis estavam fundos e pareciam mais redondos em virtude do cansaço. Bom, mas pelo menos ela estava a salvo. Escapara do horror final por um triz, mas agora achava-se em segurança. Ross esperava na sala de estar. Ele também trocara de roupa e usava uma camisa de flanela xadrez, com um pullover branco de cachemir. Era mais alto do que ela imaginara a princípio e possuía um corpo atlético, ombros largos e quadris estreitos. Os olhos cinzentos fitaram Nicole apreciativos. Está bem melhor agora, aprovou. Não parece mais um ratinho afogado. Nicole sabia que ele estava tentando tornar o clima menos tenso. Os acontecimentos dos últimos dias, mas já estavam recuando para um segundo plano em sua mente. Agora, observando o homem alto e esbelto, as feições másculas e inteligentes, ela sentiu um arrepio de consciência percorrer-lhe a espinha. Ross King era charmoso e atraente, e o nome dele não lhe era estranho, mas não tinha ideia de onde ouvira antes. Maria já vai servir o jantar, anunciou ele. Gosta de paeja? Oh, qualquer coisa, confessou Nicole. Na verdade, eu não estou com muita fome. Eles te alimentaram? Não, mas também eu não teria conseguido engolir nada. Você precisa comer alguma coisa. Aceita um conhaque? Não, obrigada. Ela fez uma careta. Mais tarde, então. Ajudará você a dormir melhor. Ross fez um jeito convidativo para Nicole sentar-se numa das cadeiras almofadadas e ela obedeceu, observando-a acomodar-se do outro lado da mesa, de frente para ela. Ele parecia perfeitamente à vontade, como se estivesse em sua própria casa. Está aqui há muito tempo? Perguntou Nicole, finalmente. Quero dizer, em El Milagro? Há alguns meses. Por um momento, os olhos cinzentos se anuviaram, como se uma sombra tivesse passado sobre eles.
Precisamos planejar a sua volta. A primeira coisa a fazer amanhã de manhã é ir até Santa Helena e dar queixa à polícia. A possibilidade de pegarem aqueles dois é remota, mas não custa tentar. Você precisará de roupas também, e em seguida uma visita ao consulado. Eu não quero que se preocupe comigo, eu já lhe causei muitos transtornos. Eu não colocaria as coisas dessa forma. Você pode ter sido ingênua, mas não se meteu nessa confusão porque quis. Se eu tivesse uma filha da sua idade, gostaria que alguém fizesse o mesmo por ela. O sorriso de Nicole foi involuntário. Para ter uma filha da minha idade, você teria que ser bem mais velho. Rosa ergueu uma sobrancelha. E quantos anos pensa que eu tenho? Ora, Nicole deu de ombros embaraçada. 35 no máximo? Eu tenho 39 anos. Isso me dá uma vantagem de pelo menos 20 anos. 18, corrigiu Nicole. Eu tenho 21 anos. Ele fitou-a sorridente antes de prosseguir. O que a sua família pensa sobre esse emprego que você arrumou? Não fizeram nenhuma objeção? Foi a vez do olhar de Nicole perder o brilho. Minha mãe morreu um ano atrás. Meu pai... Eu nunca o conheci. Eu sou filha ilegítima, para usar uma expressão mais amena. Não deve sentir pena de si mesma por isso. Repreendeu ele inabalável. Há muitas outras pessoas na mesma situação. Eu sei, mas ainda não consegui digerir a coisa toda. Mas sente a necessidade de deixar tudo muito claro o mais rápido possível. Bom, é verdade. Admitiu Nicole, lembrando-se do que a mãe costumava aconselhar. Diga a verdade e cale a boca do seu inimigo. Sou uma pilha de neuroses. Essa é apenas uma delas. Pode parar de dramatizar, não me impressiona. Acredito. Vou ver o Nicole. Deve ser necessário bem mais que isso para impressioná-lo. Bem mais, concordou ele imperturbável. Maria apareceu com uma travessa nas mãos e depositou-a no centro da mesa. Bom apetite! Exclamou em castelhano antes de retornar para a cozinha. A paeja estava deliciosa e, apesar da propalada falta de apetite, Nicole não deixou um grão de arroz no prato. A recuperação é rápida na sua idade, observou Ross com um sorriso. Repita a dose. Nicole balançou a cabeça. Chega, daqui a pouco eu vou estourar. Acha que conseguirá dormir sem pesadelos? Pelo menos eu tentarei. Ela reprimiu o estremecimento. Um pouco de conhaque pode ajudar. Ross levantou-se e caminhou até o bar que ficava a um canto da sala. Um pouquinho só, depois cama. Não fale comigo como se eu fosse uma criança. Queixou-se Nicole sem esconder uma ponta de irritação. Prefere, então, que eu a leve para a cama antes de mandá-la? Não seja ridículo. Não vejo nada de ridículo. Você é mulher, eu sou homem. Isso é tudo. Desculpe, pediu ela reconhecendo que fora culpada. Eu é que estou sendo ridícula. Você está estressada. Ross colocou um copo de conhaque à frente de Nicole. As coisas assumirão uma forma diferente pela manhã. Nicole sabia que ele queria apenas consolá-la. Nada estaria diferente na manhã seguinte. Ela continuaria na mesma encrenca. Entretanto, com a ajuda de Ross King, talvez o caminho se tornasse menos árduo. De qualquer forma, precisava apoiar-se em alguém. Você é muito generoso. Nem tanto, murmurou ele. No fundo, eu não tenho escolha. Outra pessoa teria me colocado num ônibus para Caracas e ponto final. Ross fez um gesto com a mão para que ela não falasse mais no assunto. Beba seu conhaque. Eu pedirei a Maria que a acompanhe até o quarto. Maria atendeu imediatamente ao chamado. Nicole tinha a impressão de que a mulher achava-se constantemente de prontidão. Provavelmente estava acostumada com a presença de hóspedes femininas na casa. Com aquela aparência, Ross King com certeza vivia rodeado de mulheres. Enquanto seguia Maria ao longo do corredor, Nicole refletia sobre o homem que a salvara e acolhera. O que um homem forte, saudável, cheio de energia fazia enterrado ali, no meio da floresta venezuelana? Estaria se escondendo de alguma coisa? Ou de alguém? Ele não parecia nenhum criminoso. Nicole decidiu que perguntaria no dia seguinte. Na pior das hipóteses, ele lhe diria que se metesse com a própria vida. O quarto para onde Maria a conduziu era decorado da mesma maneira simples, porém prática, no restante da casa. A cama era confortável, e depois de deitar-se entre os lençóis de algodão, escutando os pingos de chuva na janela, Nicole tentou inutilmente desligar a mente dos problemas. O futuro que se descortinava à sua frente não era dos mais animadores. Mesmo que conseguisse voltar à Inglaterra, não haveria grandes perspectivas lá para ela. Entregara sua vaga na pensão onde morava desde que a mãe morrera e, sem emprego, seria difícil arrumar um lugar para ficar. Oh, por que fora fazer tamanha bobagem, lançar-se naquela aventura em vez de ficar onde estava, onde tinha pelo menos um teto para dormir e certa segurança? Desde o início, aquele emprego parecera-lhe bom demais para ser verdade.
Olhando para trás, agora, os acontecimentos dos últimos dias eram quase inacreditáveis. Eram como um sonho ou uma história tirada de um livro ou de um filme. Mesmo assim, seria preciso de um diretor muito bom para conceder veracidade a. De repente, Nicole lembrou-se. Estivera ali o tempo todo, mas ela não tomara consciência. Ross King! Por isso o nome lhe soava tão familiar. Pouco mais de um ano antes, estivera nas revistas e jornais encabeçando a fotografia que abrangia 2 colunas. E agora a manchete voltava com clareza à memória de Nicole. Diretor de cinema suspeito do assassinato da esposa. Chamara a atenção de Nicole na época porque ela tinha acabado de assistir a um filme dirigido por Ross King, o último de uma série de 3 e que transformara sua esposa numa estrela. Arlene Carroll vivia no anonimato antes do seu casamento, porém, em poucos meses, ascendera de maneira surpreendente, com o papel principal de um filme que devia grande parte do seu sucesso ao soberbo trabalho de direção. Nicole lembrava-se de Arlene como uma morena deslumbrante, cuja sensualidade parecia projetar-se para fora da tela e envolver cada espectador do sexo masculino. A morte viera interromper bruscamente a promissora carreira da jovem numa estrada da Califórnia, quando o carro que ela dirigira despencara de um rochedo. Poucas horas depois, Ross King recebera a ordem de prisão, com a acusação de assassinato em primeiro grau pendendo sobre a sua cabeça. Depois de alguns dias e do pagamento de uma fiança, ele fora libertado, principalmente devido à ausência de provas conclusivas, embora tarde demais para evitar que a imprensa dissecasse sua vida conjugal. Aparentemente, as paixões de Arlene não se restringiam apenas ao marido e à tela. Seus romances com outros homens vinham deteriorando o casamento já há algum tempo antes da sua morte. Como o próprio Ross confessara, segundo jornalistas, se ele quisesse matá-la por esse motivo, tê-lo-ia feito na primeira vez. Mas a lama se espalhara e a maioria acreditara que ele fosse realmente culpado. E ela? Nicole fazia a pergunta a si mesma em meio à penumbra do quarto. O rosto de Ross estava nítido em sua mente. As feições másculas e marcantes, os olhos penetrantes, o sorriso ligeiramente inclinado para um lado. Não fazia um assassino, mas até aí, quem poderia garantir do que um homem era capaz, sobre determinadas circunstâncias? No caso, tendo perdido a cabeça por causa de uma mulher? Se a morte da esposa era o motivo para aquela reclusão, ele devia tê-lo amado muito. Uma coisa era verdade. Ele não fizera mais filmes depois disso, o que era sem dúvida um desperdício de talento. O Kent de Hollywood, ele era chamado. De qualquer forma, como a grande probabilidade era de que 24 horas depois Nicole estivesse bem longe dali, não fazia muita diferença o que ela acreditasse. Uma vez em Caracas, estaria novamente sozinha, dependendo da lentidão dos trâmites oficiais. E qualquer que fosse a soma de dinheiro que Ross King lhe emprestasse para ajudá-la a voltar, ela teria de pagar depois que arrumasse o emprego, o que significava uma dívida em volta do seu pescoço durante um longo período de tempo. Entretanto, que alternativa lhe restava? Capítulo 2. As coisas assumirão uma forma diferente pela manhã, dissera Ross. Contemplando o rio transbordante através da janela do seu quarto, Nicole refletiu que a previsão fora um tanto otimista. A casa era construída num plano mais alto e, até aquele momento, parecia estar em segurança. A julgar pelas folhagens ainda visíveis acima da superfície da água, a profundidade não era tão grande. Se continuaria assim, era outra história. A chuva aumentara de intensidade e não era difícil a fazenda ficar ilhada. Se queria sair daquele lugar, era bom apressar-se. Vestida com a mesma roupa que usara na noite anterior e com a qual dormira, Nicole saiu à procura do seu benfeitor. Encontrou-o tomando café na varanda, observando a enchente com um olhar inexpressivo. Poderia ser pior, afirmou em resposta ao comentário da Nicole. É impossível passar com o carro, mas podemos ir a Santa Helena a cavalo. Eu não sei montar, avisou Nicole apreensiva, apenas para receber um olhar rápido e frio. Seu cavalo pode ir amarrado ao meu. Ross apontou para o bule de ágata sobre a mesa. Não quer um pouco de café? Ele estava indiferente naquela manhã, refletiu Nicole, enquanto enchia sua xícara. Parecia irritadiço. Seria por causa do tempo ou a presença dela ali o incomodava? Possivelmente uma combinação dos dois fatores. O fato de saber quem ele era colocava Nicole numa posição difícil. Sentia-se constrangida, indecisa se devia trazer o assunto à tona ou não. Acabou se decidindo pela segunda alternativa, pelo menos por enquanto. Essas enchentes são frequentes aqui? Quis saber. Nessa época, sim. Confirmou Ross seco. Pensei que a estação da chuva tivesse terminado em outubro. Não é algo assim tão preciso, embora esse ano esteja durando um pouco mais, realmente.
Só comigo essas coisas acontecem. Acha que a estrada para Caracas está desimpedida? É o que iremos descobrir daqui a pouco. Ele suspirou. Pedi a Maria que preparasse ovos mexidos com presunto. Nicole riu. Não é nem de longe o que eu esperava comer aqui no meio da selva. Carlos cria porcos, galinhas e cabras e com o que produzem as plantações a fazenda é perfeitamente autossuficiente. Então Carlos é fazendeiro. Os olhos cinzentos se detiveram por um momento na paisagem encharcada. Ele é um homem que prefere a companhia de si mesmo. Com exceção de você, arriscou Nicole. Nós respeitamos a privacidade um do outro. Talvez o tal Carlos também tivesse um passado, pensou Nicole, e mais uma vez os trágicos acontecimentos que haviam abalado a vida do homem sentado à sua frente voltaram-lhe ao pensamento. Observou o perfil firme, o maxilar anguloso, o nariz aquilino, os lábios decididos. Um homem que já vira e passara por muita coisa na vida. Um homem cuja simples presença fazia seu coração bater mais rápido. Que coisa estranha, a atração física. Independia de quem ou que a outra pessoa era, independia mesmo de se saber qualquer coisa a respeito da outra pessoa. Ross King mexia com algumas coisas dentro de Nicole, provocando uma sensação que poucas vezes ela experimentara antes. Não tenha medo. A voz irônica de Ross interrompeu o silêncio. Mesmo que eu tivesse sido julgado e condenado, isso não faria de mim um maníaco assassino. O modo direto do ataque deixou Nicole momentaneamente aturdida. Aquilo era a última coisa que ela esperava ouvir. Eu não sei o que está falando. O quê? Não pense que eu sou idiota. Os lábios de Ross se curvaram numa ameaça de sorriso. Você está olhando para mim como se eu tivesse duas cabeças desde que nos conhecemos. Talvez eu estivesse simplesmente admirando uma delas. Você sabe quem eu sou. Insistiu ele categórico. Está bem. Nicole suspirou resignada. Eu sei quem você é. E daí? Precisa ficar paranoico por causa disso? Ross analisou o rosto de Nicole por um momento. Depois, sua expressão pareceu relaxar. Você está certa. É exatamente o que eu sou. Pensei que já tivesse superado. Isso vem provar que eu estava enganada. Desculpe, Ross. Eu não sabia se devia tocar no assunto ou não. Eu só me dei conta de quem você era quando já estava na cama ontem à noite. E perdeu o sono? Não. Eu estava exausta. E com razão. Ele fez uma pausa antes de perguntar. O que você sabe exatamente? Somente o que foi noticiado na época. Lembro-me de sua fotografia com a sua esposa. A esposa que me acusaram de ter assassinado. Sim. Era quase um alívio ouvir as palavras dos lábios dele. Mas você saiu dessa. É verdade, mas o fato de eu ter saído não é suficiente para convencer você. Eu não disse isso, protestou Nicole com veemência. Não há necessidade de dizer. Há muito tempo eu aprendi a reconhecer esse olhar. Nicole apertou os lábios. É por isso que você está aqui, nesse lugar? Em parte. Ross balançou a cabeça. Esqueça. Daqui a 2 horas estaremos em Santa Helena e logo depois a caminho de Caracas. Espera. Voltará para cá depois? Claro. Por mais quanto tempo? Eu não vejo em que pode ajudar a viver isolado dessa maneira. Você não compreende. Vou ver o Ross. Nem eu poderia esperar que compreendesse. Mas ela compreendia. Conhecendo os fatos como conhecia, compreendia muito bem. Só que não via nenhum tipo de solução naquela vida reclusa. Virar as costas para um problema não o eliminava. Não disse mais nada, contudo. Não tinha o direito de intrometer-se na vida de Ross King ou de ninguém mais. Se está pronta, podemos ir, avisou Ross quando terminaram a refeição. Aliviada, Nicole constatou que parara de chover. Não que as condições de viagem fossem estar melhores por isso. Percorrer as estradas alagadas no dorso de um cavalo afigurava-se para ela como uma perspectiva desanimadora e perigosa. Entretanto, ainda que a estiagem perdurasse, poderia levar dias para que a água escorresse completamente. Dias que o Ross King não estava disposto a esperar. Era óbvio que ele a queria fora dali o mais rápido possível. Maria lavara e passara a ferro a calça e a blusa de Nicole, e inacreditavelmente conseguira limpar e secar o tênis, que apresentava apenas uma ou outra mancha de terra. Ross sugeriu que ela levasse tudo dentro de um saco plástico para trocar de roupa em Santa Helena, de onde seguiriam viagem em condições mais secas. Um homem pequeno e franzido, vestido num conjunto de moletom semelhante ao que Nicole usava, esperava do lado de fora, dos fundos da casa, com os cavalos atrelados. Nicole imaginou se a roupa que Maria lhe emprestara pertenceria a ele. Tentou formular a pergunta, mas apenas para receber um olhar vazio como resposta. São do filho dele, explicou Ross. Ramon é o marido de Maria.
Ross ajudou Nicole a tomar impulso e subir no dorso de um dos cavalos. Ela acomodou-se na sela enquanto observava-o amarrar a ponta de uma corda na rédea do animal. A outra ponta ele segurou na mão e subiu no outro cavalo, embrulho com a roupa e o tênis de Nicole. Tudo o que lhe restava no mundo estava dentro de uma mochila que Ross carregava nas costas. Partiram em seguida, circundando a casa para alcançar a trilha que margeava o rio. Nicole agarrara-se com toda a força à aba da sela, conforme o cavalo gingava sobre seu corpo. Na primeira parte do caminho, a água não chegava a cobrir os joelhos dos animais. Porém, quando se aproximaram do rio propriamente dito, o nível começou a subir, a correnteza formando pequenas ondas na superfície da água. Para Nicole era impossível distinguir onde começava ou terminava a trilha, mas Ross parecia saber por instinto, ou o cavalo sabia. Pararam por um trecho tão inundado que a água chegava ao meio das pernas de Nicole. Os animais, contudo, não pareceram se perturbar. Continuaram em sua marcha firme, sem hesitar ou tropeçar, e Nicole começou a sentir-se mais segura. A inundação afetava uma extensão de aproximadamente 500 metros, antes que o caminho alcançasse um ponto mais elevado. Por outro lado, nuvens de mosquitos faziam de cada passo um verdadeiro tormento. A umidade era nervante e os músculos de Nicole doíam, desabituados ao exercício. A única coisa que lhe restava fazer era aguentar firme e esperar que aquela viagem horrorosa chegasse logo ao fim. Como o Ross pretendia levá-la a Caracas sem carro, ela não tinha ideia. Não era improvável que, ao chegar em Santa Helena, ele a pusesse dentro de um ônibus e dissesse adeus. Ela, então, estaria sozinha para providenciar um novo passaporte e tudo mais. Mas também não podia esperar que Ross fizesse tudo. Ele já fora bastante prestativo, acolhendo-a por uma noite e enfrentando todo aquele desconforto para encaminhá-la. Finalmente, depois de mais de 1 hora de viagem, Santa Helena despontou-se no horizonte. Não passava de um vilarejo com poucas ruas estreitas e construções pequenas e modestas. A igreja, aparentemente, era o edifício mais bem cuidado do lugar, dominando a pequena praça central com suas paredes brancas e reluzentes, sob o sol que começava a brilhar por detrás das nuvens. A presença dos dois despertou pouco interesse entre a população. Ross conduziu os cavalos para uma construção que se distinguia das demais apenas pela tabuleta acima da porta, e amarrou-os a um corrimão antes de ajudar Nicole a desmontar. O distrito policial consistia de um único aposento, com uma porta nos fundos que provavelmente levava às celas e estava a cargo de um oficial, cujo uniforme ou pertencera a alguém mais magro ou era de uma época em que ele próprio possuía dimensões bem menos avantajadas. Os olhos escuros do homem pulavam de Ross para Nicole e vice-versa, enquanto o primeiro explicava o que acontecera, num castelhano que parecia bastante fluente a Nicole. Seguiu-se uma série de perguntas e respostas, até que o policial inclinou-se para a frente e apertou uma campainha sobre a mesa de madeira que já vira dias melhores, e rosnou uma ordem para um rapaz que apareceu de imediato na porta dos fundos. Foi encontrada uma mala na beira da estrada essa manhã, explicou Ross. Talvez seja a sua. O rosto de Nicole se iluminou. Oh, se for minha, meus documentos estão a salvo. Guardei a bolsa dentro da mala para carregar apenas um volume. Eu não quero desanimá-la, mas eu acho pouco provável. Eles podem conseguir um bom preço por um passaporte no mercado negro. Você tinha dinheiro? Muito pouco. Nada que valesse a pena roubar Para muitos aqui, o suficiente para comprar um pedaço de pão já é muito. O policial murmurou alguma coisa e Ross balançou a cabeça. Nicole gostaria de poder compreender o que diziam. Era frustrante ver os próprios problemas serem discutidos sem poder participar. Havia uma chance de o passaporte estar intacto, se os seus 2 raptores tivessem querido livrar-se da mala apressadamente para não levantar suspeitas. Talvez nem tivessem tido tempo de examinar o conteúdo. Ai, quanto transtorno seria evitado se recuperasse pelo menos o passaporte. O rapaz reapareceu trazendo um objeto sujo e ensopado, que Nicole mal conseguiu reconhecer. A mala fora aberta. Só de olhar, ela podia ver que as fechaduras haviam sido arrombadas. A uma ordem do policial, interpretada por Ross, ela começou a examinar o conteúdo da mala, olhando desconsolada para as roupas molhadas e manchadas de lama. Suas mãos, no entanto, procuravam pela bolsa em meio ao que se transformara num amontoado de trapos. O coração de Nicole deu um pulo quando ela sentiu entre os dedos a alça de couro. Puxou-a e fez uma oração silenciosa com toda a fé que possuía. O passaporte não estava lá, nem a carteira. Desolada, ela exibiu a bolsa aberta para o policial venezuelano. Para sua surpresa, ele abriu uma gaveta e colocou sobre a mesa os itens desaparecidos,
comparando cuidadosamente a fotografia do passaporte com a proprietária, como se ainda tivesse dúvida quanto à veracidade da queixa. Depois, o homem entregou-lhe uma caneta e Ross explicou que ela deveria assinar um papel confirmando a devolução dos seus pertences. Após aquela formalidade, aparentemente eles estariam liberados. "Ai, Ross, que alívio!" exclamou Nicole quando desciam os pequenos degraus da delegacia para a calçada. "Muito, muito obrigada." "Agradeça a pessoa que encontrou sua mala e deu seu trabalho de entregá-la. Só pode se tratar de alguém muito honesto e consciencioso." "Ah, eu sou muito grata para essa pessoa, seja quem for. E agora, o que vamos fazer?" "Temos que voltar para a fazenda, estamos ilhados." "Por quanto tempo?" Nicole ergueu as sobrancelhas. "Pelo tempo que for necessário para desobstruir as estradas. Houve deslizamento e queda de barreiras, mas acredito que se não chover mais, dentro de 2 dias tudo estará normalizado." "Eu poderia ficar aqui em Santa Helena", arriscou ela. Não, não poderia. Ross recusou a sugestão. "Vamos comer uma tortilha e pôr os pés na estrada enquanto o sol está sendo camarada." "Eu sinto muito te dar tanto trabalho", lamentou Nicole. "Não se preocupe, eu sobreviverei", brincou ele. "Só há um lugar aqui para se comer. Eu já vou avisando, para não esperar nenhum tipo de luxo." Luxo era uma coisa que Nicole não conhecia, nem esperava. Aliás, já estava na fase de não esperar mais nada. Desde a incrível aventura por que passara, aceitava a cada momento conforme se apresentava e qualquer coisa de bom que acontecesse era lucro. O modesto restaurante ficava numa viela estreita e sombria, mas nem por isso as tortilhas eram menos deliciosas, uma vez que se fechassem os olhos para os pratos e talheres um tanto suspeitos. Ross quase não falou durante a refeição. Tinha um olhar distante, como se seus pensamentos estivessem bem longe dali. E Nicole tomou consciência de que aquela atitude era frequente nele, como se tivesse desistido de viver e simplesmente se conformasse com o fato de existir. "Não há necessidade de me acompanhar até Caracas", proferiu ela, finalmente, incapaz de suportar por mais 1 minuto a falta de comunicação. "Eu só precisarei fazer um empréstimo no consulado para poder voltar para a Inglaterra." "Acha que será tão simples?" "Por que não? Outros já conseguiram. Afinal, eu sou uma cidadã britânica que acredita em qualquer um que se propõe a ajudá-la." "Ah, mas eu não caio mais nessa." "Mesmo assim, eu ficarei tranquilo depois de vê-la dentro de um avião. Se quiser pagar para alguém, pode pagar para mim." "Eu não posso aceitar dinheiro de você", protestou ela. "Por que não?" Ross ergueu as sobrancelhas. "Não estava disposta a aceitar do consulado?" "É diferente." "Sem dúvida. Entre outras coisas, demorará muito mais." Nicole mordeu o lábio, reconhecendo intimamente que ele tinha razão. "Bem, obrigada, Ross. Eu aprecio muito a sua gentileza." "É só dinheiro." Ele deu de ombros. "Não, é tempo também. E consideração, afinal você nem me conhece." Ele engoliu de uma vez o que restava da sua xícara de café. "É melhor nos apressarmos", disse, inclinando-se para pegar a mala de Nicole debaixo da mesa. "Preciso arrumar mais corda para amarrar isso." "Use a corda da rédea, acho que conseguirei voltar sem problemas." "Penso que sim." Ross levantou-se e Nicole seguiu relutante. Voltar para El Milagro era a única opção possível, mas isso não tornava mais leve seu coração. Era evidente que Ross se ressentia da sua presença. Tudo o que ele fazia era por seu senso de responsabilidade, mas Nicole não duvidava de que ele estivesse arrependido de ter se envolvido com o problema. Havia pouca diferença no nível da água quando eles percorreram o caminho de volta, mas o sol brilhava intensamente e o calor era opressivo. "Você aguenta esse clima?" indagou ela, mais para romper o silêncio. "Deve ser diferente na Califórnia." "O clima é o que menos me perturba", respondeu Ross com amargura. "O que você faz para passar o tempo na fazenda?" "Eu estou trabalhando no roteiro de um filme." "Ah, eu não sabia que você também escrevia." "É a primeira vez que eu escrevo." "É uma autobiografia?" "Por que pergunta?" "Porque escrever as próprias ideias e sentimentos ajuda a aliviar a tensão e abrir a mente." "Como é que você sabe?" "Eu fiz um curso básico de psicologia no colégio." "Ah, é. Pois é melhor continuar tentando ganhar a vida como atriz. Eu não preciso de uma psicanalista amadora." "Nem me passou pela cabeça analisá-lo", retrucou Nicole. "Você me fez uma pergunta, eu respondi. Fim da sessão." Até aquele ponto, Nicole não tivera problemas com a sua montaria, mas o movimento do animal ao estacar e recuar subitamente pegou-a de surpresa, e no segundo seguinte ela se viu estatelada numa poça de lama, quase sem fôlego, os ouvidos atormentados pelos passos galopantes do cavalo. Teve a rápida e terrível impressão de ver alguma coisa longa e sinuosa desaparecer dentro da vegetação que margeava a trilha, e quando ela se deu conta,
Ross estava ao seu lado, com um brilho de apreensão nos olhos cinzentos. Não se mexa, recomendou ele. Você pode ter fraturado algum osso. Ele passou a mão rapidamente pelos ombros de Nicole, observando-lhe o rosto em busca de algum sinal de dor. Está tudo bem? Acho que sim, balbuciou ela, tentando erguer-se. O que aconteceu? Uma cobra. Seu cavalo pressentiu-a antes que eu a visse. Pode se levantar? Nicole aceitou a mão que Ross lhe oferecia e pôs-se de pé, desajeitadamente. Como vamos pegar o cavalo? Indagou, preocupada. Não tentaremos pegá-lo, ele estará bem. Os felinos não caçam de dia. Felinos? Nicole levantou o rosto abruptamente para Ross. Há pelo menos 2 pumas aqui na região. Não se preocupe, eles raramente atacam pessoas. Ross conduziu-a até o seu próprio cavalo, que esperava calmamente à beira da estrada. Terá que montar comigo. Será que consegue aguentar um pouco mais? Bem, acho que eu não tenho muita escolha. Aqui é que eu não vou ficar à mercê dessa fauna. Eu não sei o que deu em mim para querer vir passar um ano num lugar como esse. A Venezuela é um belo país, mas essa região serve mais a quem tem muita coragem e espírito de aventura. Só de felinos existem 7 espécies diferentes, além de cobras e crocodilos. Nem parece que estamos a menos de 200 quilômetros da civilização. Caracas é completamente diferente. É um excelente lugar para se viver e trabalhar. Ross observava Nicole enquanto falava. Ah, você está melhor, sua cor está voltando ao normal. Mas meus nervos não, pensou ela enquanto observava subir com agilidade para o dorso do cavalo. Com a sua mala ocupando a garupa do animal, só sobrava um lugar para ela. Ross inclinou-se e estendeu uma das mãos. Coloque o pé no estribo, deixe o resto comigo. Nicole obedeceu e no segundo seguinte viu-se suspensa no ar e aterrissada na posição correta entre as pernas de Ross, firmemente segura pelos 2 braços que seguravam as rédeas. Sua cabeça batia no ombro de Ross e pelo canto dos olhos ela podia observar-lhe a boca e maxilar. Daquela proximidade enxergava a sombra azulada que se formaria em barba no dia seguinte e sentia o aroma másculo da pele áspera. Por um momento experimentou um desejo súbito de tocar aquele rosto com as pontas dos dedos. Aquele homem podia ser qualquer coisa, menos um assassino. Todos os instintos de Nicole lhe diziam isso. Relaxe, murmurou ele, balançando suavemente as rédeas. Não deixarei você cair. Enquanto cavalgava, aconchegada ao calor do corpo de Ross, Nicole refletia que já estava quase caída, pelo menos do plano físico. Ross era um homem mais atraente que ela já conhecera. Como gostaria de poder derrubar a barreira, penetrar as defesas, descobrir como ele era verdadeiramente. Chegaram ao rancho sem mais problemas, para encontrar o animal fugido já em casa, e Ramon pronto para sair em busca de Ross. Maria encarregou-se imediatamente da mala, e quando Nicole entrou na lavanderia, encontrou a mulher já separando as roupas, deixando escapar interjeições abafadas ante a contemplação do estado em que se encontravam. Depois de tomar um banho, vestir a calça e a blusa que Maria lavara na noite anterior, Nicole voltou para a sala de estar deserta. Não havia sinal de Ross. Logo, no entanto, um som ritmado e abafado chegou aos seus ouvidos e ela se aproximou de uma janela lateral, a qual proporcionava uma vista parcial do que fora a tentativa de um ajardinamento. O som provinha de uma espécie de cabana de madeira, do tamanho de um quarto comum que ficava a uma pequena distância da casa. Nicole identificou o ruído como de uma máquina de escrever. Por terapia ou não, Ross estava envolvido até a raiz dos cabelos com aquele trabalho, ou, pelo menos, decidido a se envolver. Nicole perambulou pela sala até parar ao lado da lareira para examinar uma estante de livros. Havia vários títulos em inglês, e ela selecionou um épico de James A. Michener antes de afundar-se no canto de um dos sofás para ler. Entretanto, sua mente recusava-se a encontrar sentido nas palavras. Totalmente incapaz de se concentrar, acabou desistindo e deixou que seu pensamento se voltasse para os acontecimentos dos últimos dias, revivendo todo o horror por que passara. Se Ross não tivesse aparecido naquele momento, aqueles 2 bandidos a teriam recapturado e ela nem gostava de pensar no que teria acontecido. E isso se não fosse apanhada antes por uma das feras que Ross dizia viver na floresta. Ele datilografava sem parar, o que significava que as ideias deviam estar surgindo rápida e abundantemente. Por um momento, Nicole imaginou se ele estaria utilizando os eventos das últimas 24 horas como material de apoio, mas logo descartou a hipótese como improvável. Sua cabeça latejava levemente e suas pálpebras começaram a ficar pesadas. Recostou a cabeça e fechou os olhos, deixando que o sono a invadisse lentamente. Ross estava sentada na beirada do sofá, ao lado de Nicole, quando ela acordou.
Segurava-lhe o pulso e os olhos cinzentos denotavam apreensão. Pensei que você estivesse morta, disse ele sem muita psicologia. Você estava com o pescoço jogado num ângulo estranho sob o braço, parecia um saco de batatas. Como se sente? Terrível foi a primeira palavra que veio na mente de Nicole. Sua cabeça estava pesada, a garganta doía ao engolir e sentia calafrios por todo o corpo. Não muito bem, murmurou debilmente. Acho que eu peguei um resfriado. Espero que seja só um resfriado, proferiu ele sério. Por que não vai se deitar no quarto? Nicole acolheu prontamente a sugestão. Sentia que estava com febre e não entendia por que os sintomas haviam se manifestado tão repentinamente. Além de uma ligeira dor de cabeça, sentia-se bem antes de adormecer. Ross acompanhou-a até o quarto e lançou mais um olhar preocupado, depois de cobri-la até o pescoço. Foi até a porta e chamou por Maria, que, como de costume, apareceu no mesmo instante, enxugando as mãos no avental xadrez. Uma meia dúzia de palavras de Ross foi o suficiente para colocá-la em plena atividade. A mulher tomou conta da situação, mandando Ross para fora e fechando a porta, antes de aproximar-se para ajudar Nicole a tirar a roupa e tornar a cobri-la. Ross voltou pouco depois, trazendo um copo contendo um líquido cristalino que parecia água, porém com um cheiro enjoativo. Quinino, informou ele. Além de aspirina, é o único medicamento disponível na fazenda. Fica mais fácil se você se sentar um pouco. O lençol escorregou quando Nicole obedeceu, mas ela já não se importava, pelo menos naquele momento. Uma onda de náusea invadiu e ela respirou profundamente para controlá-la. Foi com alívio que recostou mais uma vez a cabeça no travesseiro. Ross não desgrudava os olhos dela e mordiscava o lábio inferior como que decidindo que curso de ação tomaria a seguir. O médico mais próximo fica em Velida, disse ele por fim. Eu poderia mandar Ramon chamá-lo, mas levaria horas. Não é preciso, eu já vou melhorar, garantiu Nicole com uma veemência que ela própria estava longe de sentir. É só um resfriado. Ross levou a mão à testa de Nicole. Vamos rezar para que seja. Capítulo 3. Nicole acabou adormecendo depois que ficou sozinha, mas foi um sono agitado, assombrado por sonhos confusos. Acordou uma hora mais tarde, ensopada de suor e com a cabeça a ponto de estourar de dor. Como se tivesse adivinhado que ela acordara, Ross apareceu no umbral da porta no instante seguinte. Como está? Quis saber ele, olhando fixamente para o rosto de Nicole. Com sede, balbuciou ela com dificuldade. Ross apareceu para retornar em seguida com um copo de água, mas ela tomou apenas um gole. As paredes do quarto pareciam mover-se quando levantava a cabeça. A partir de então, o tempo dissolveu-se numa série de impressões fragmentadas e fugazes. Rostos que pareciam flutuar acima da sua cabeça, vozes ecoando à distância. Por vezes, sentia um frescor suave e confortador como se estivesse deitada à beira do mar e as ondas tépidas lhe cobrissem as pernas e os ombros. Em outras, era como se estivesse no meio de uma fogueira. Sua pele queimava, seu corpo inteiro doía e ela sentia-se aprisionada num lugar escuro e desconhecido. Lutava para manter um fio de consciência, para que uma força ameaçadora não a engolfasse irremediavelmente. Por fim, depois de uma batalha que parecia interminável, ela mergulhou num total e abençoado esquecimento. O quarto estava às escuras quando Nicole finalmente acordou. Sentia-se fraca, porém sua mente estava lúcida outra vez. Sentou-se cautelosamente na cama e acendeu o abajur. Seu relógio de pulso estava sobre a mesa de cabeceira e ela surpreendeu-se ao verificar que eram 9:30 da noite. 5 horas haviam se passado desde que Ross a colocara na cama, até que se recuperara depressa. Tinha a impressão de ter viajado até o fim do inferno e voltado, mas agora estava bem melhor. Sentia até um pouco de fome. A porta do guarda-roupa achava-se entreaberta, revelando uma fileira de roupas penduradas em seu interior. Maria trabalhara rápido. Verdade que o sol brilhara durante a tarde, as roupas não teriam demorado a secar, mas mesmo assim, já estava tudo lavado, passado e guardado. Ross entrou no quarto sem bater. Foi somente quando enfrentou-lhe o olhar penetrante que Nicole se lembrou de que estava despida quando adormecera. O pijama de algodão que agora lhe cobria o corpo era seu. Com certeza a Maria vestira enquanto dormia. Como se sente? Indagou Ross. Gostaria de comer alguma coisa? Acho que sim, sorriu Nicole. Sinto-me como se não comesse há dias. 2, para ser exato. 2 dias? Exclamou atônita. O que é que eu tive? Não que eu temia, felizmente. Se fosse, você não apresentaria essa melhora em 2 dias apenas. Ele deu de ombros. Pode ter sido uma dezena de coisas. Há tantos males que podem nos atacar numa região como essa.
até mesmo a picada de algum inseto. Foi somente hoje de manhã que conseguimos fazer a febre abaixar. Conseguimos? Perguntou Nicole, olhando para Ross desconfiada. Maria e eu nos revezamos para lhe dar banho, confessou ele com naturalidade. Mas não se preocupe com isso, você não tem nada que eu já não tenha visto antes. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Ela tentou levar na brincadeira. De qualquer forma, obrigada. Não há de quê. Volveu ele com um sorriso. Fico contente por ver que você está bem. Não conseguimos entrar em contato com o médico. Ele estava fora atendendo um paciente em outra cidade. Eu vou buscar alguma coisa para você comer. Assim que ficou sozinha, Nicole fez uma tentativa de sair da cama, apenas para afundar de volta nos travesseiros, com um murmúrio de frustração pela fraqueza que lhe acometia os membros. Mas aquilo passaria logo, disse para si mesma. Era jovem e saudável. Tivera apenas um mau passageiro. No dia seguinte, já teria de estar com um plano traçado. Estava se tornando um fardo para Ross. Afinal, não passava de uma estranha para ele. Mesmo a proposta que ele lhe fizera de emprestar dinheiro teria de ser estudada. Não se sentia à vontade para aceitar. Ross encontrou-a recostada nos travesseiros ao entrar no quarto, trazendo uma bandeja com um prato de sopa de legumes e um prato menor, com 2 torradas com manteiga. Está bem assim? Indagou, ajeitando a bandeja sobre as pernas de Nicole. Ótimo. Pelo canto do olho, ela viu-o puxar uma cadeira para perto da cama. Não precisa ficar, Ross, disse sem jeito. Deve ter trabalho a fazer. Ele deu de ombros. Não há pressa, achei que você gostaria de ter companhia. Se prefere ficar sozinha, é só falar. Ah, não, negou ela com uma veemência um pouco exagerada, apressando-se a mudar de assunto para desfazer a má impressão que pudesse ter causado. Como está o tempo? Parou de chover? Sim, o nível da água baixou consideravelmente. Fui a Santa Helena hoje de carro sem maiores problemas. E as estradas principais já estão desimpedidas, portanto, podemos partir assim que você estiver disposta. Nicole concentrou-se na colher que levava aos lábios. Não fora exatamente no que estivera pensando 5 minutos antes? Sim, mas havia uma grande diferença entre pensar e fazer. A perspectiva de voltar para a Inglaterra, onde não tinha ninguém, nem casa, nem emprego, era angustiante. Não sabia se teria estrutura para aguentar. Tem tido notícias do seu amigo? Perguntou a Ross. Não. Para onde ele foi? Caracas, ele faz essa viagem uma vez por ano. Engraçado, ele gosta de viver nesse lugar com essa simplicidade. Fuga do século XX, podemos chamar assim. A vida moderna não é tão ruim, defendeu Nicole. Não creio que você tenha vivido o suficiente para ter tanta certeza. Eu vivi o suficiente para saber que não podemos virar as costas para a vida só porque as coisas não evoluíram da forma como queríamos ou esperávamos. Por uma fração de segundos, o olhar de Ross assumiu a expressão de vazio que Nicole já observava anteriormente. Um músculo saltou em seu maxilar e ele parecia estar fazendo um esforço para controlar-se. O que pretende fazer quando voltar para casa? Não sei, admitiu Nicole. Procurar um emprego, acho, e um lugar para morar. Você é boa atriz? Boa o suficiente para não desistir sem batalhar até o fim. Ela afastou o prato com o conteúdo ainda pela metade. Não consigo comer mais. Não tem importância. A quantidade que você ingeriu foi suficiente. Pouco a pouco, seu apetite voltará ao normal. Ross levantou-se para retirar a bandeja. Procure dormir agora. Amanhã decidiremos o que fazer. Você não devia estar se preocupando. O problema é meu, não seu. Só que eu tenho mais condições do que você de resolvê-lo. Ele afastou-se em direção à porta. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Nicole afundou novamente nos travesseiros, com um longo suspiro. Em nenhum outro momento da sua vida sentira-se tão confusa e insegura. Dissera a Ross que não desistiria sem batalhar. Uma demonstração de bravura para quem viera atrás de um emprego na Venezuela por não acreditar na própria capacidade como atriz, antes de mais nada. Havia tanta competição, tantos talentos, era tudo tão difícil. Ele estava começando a perder a guerra, já não tinha certeza de nada, só de que tinha de existir um meio mais fácil de ganhar a vida. Adormeceu novamente para acordar pouco depois da meia-noite, numa casa mergulhada no silêncio da escuridão. O gerador era desligado durante a noite, e apenas o luar proporcionava alguma iluminação. Os únicos sons audíveis provinham do lado de fora da casa, o canto dos grilos, os pios de um ou outro pássaro noturno e o urro ocasional e distante de um animal maior, provavelmente um dos pumas que Ross mencionara. Nicole sentou-se na cama. Suas pernas ainda estavam fracas, mas menos que antes. Levantou-se e vestiu o robe de algodão que Maria deixara nos pés da cama.
O banheiro ficava na outra extremidade do corredor, quase em frente ao quarto de Ross. Ao sair, Nicole notou que a porta do quarto estava entreaberta. Uma rápida olhada para dentro foi suficiente para revelar que se achava vazio. A cama estava desfeita, os lençóis revirados, e Nicole hesitou apenas por um momento antes de seguir o estranho impulso dentro de si, sem mesmo ter absoluta consciência do que era. Encontrou Ross sentado na varanda, envolto num roupão branco atoalhado e pouca coisa mais, pelo que Nicole pôde depreender. Usava um par de sandálias de palha e tinha o olhar meditativo antes de perceber a presença dela. Não devia estar aqui fora, repreendeu ao vê-la parada na porta. Se pegar um resfriado, debilitada como está, vai parar no hospital em vez do avião. Eu não estou com frio. Ela tranquilizou. Eu vi que seu quarto estava vazio e pensei que estivesse trabalhando no roteiro. A desculpa não poderia ser mais esfarrapada, mas foi a única que lhe veio à cabeça. Se Ross estivesse trabalhando, ela só teria vindo perturbá-lo com a sua presença. Eu já terminei, anunciou Ross depois de um breve silêncio. Então, não tem mais desculpa para continuar aqui? Você não deixa passar nada, não é mesmo? Não é isso. Você me disse no outro dia que mesmo que tivesse assassinado sua mulher, não significava que tivesse tendências homicidas. De qualquer forma, eu não acredito que tenha matado. Você não é do tipo que cometeria um assassinato. Ele riu baixinho. Que mania você tem de me analisar. Não existe tipo quando se trata de um crime passional, doçura. Ninguém sabe do que seria capaz no momento de desespero. E o pior é que... eu queria matá-lo. Ross balançou a cabeça. Deixe pra lá. São águas passadas. Mas Nicole não podia perder a oportunidade de ouvir mais. Não agora que chegara tão perto. Às vezes faz bem falar. Insistiu. Nicole, eu passei 36 horas sob custódia e durante esse período eu não fiz outra coisa além de falar. Se não tivesse sido provado que o cabo de freio não foi sabotado, eu ainda estaria lá, aguardando o julgamento. Mas é diferente falar com os agentes da lei e falar com uma pessoa que está disposta a ouvir e compreender. De qualquer forma, isso ficou para trás, eu acho que deve ter se esquecido. Concordou ela. É hora de voltar à vida, ao trabalho. Pretende utilizar o que escreveu? Como vou saber se vai ser aceito? Ross estava ficando irracível. Mas Nicole forçou-se a manter a calma. Se for um bom roteiro... Está pensando em dar sua opinião? Retrucou ele. Está pensando em dar sua opinião? Retrucou ele zombeteiro. Não, admitiu ela ignorando. Há uma grande diferença entre o cinema e o teatro. E você não é qualificada em nenhuma das duas esferas. Ross moveu-se abruptamente na cadeira. Vamos esquecer, está bem? Nicole levantou-se e olhou para ele com firmeza. Desculpe se eu o perturbei, falou, virando-se em direção à porta. Murmurou ele irônico. Só agora você percebeu o quanto me perturba? Ela parou com um pé dentro e outro fora, o coração subitamente acelerado. Olhou para Ross por um momento vacilante. Não entendi. Ah, você entendeu muito bem, porque não é a loirinha inocente que aparenta ser. Ah, se você tivesse 5 anos a mais, eu saberia bem como resolver o problema. Se eu tivesse 5 anos a mais, provavelmente eu não me encontraria nessa situação para começo de conversa. Desabafou ela, abandonando a diplomacia. Em seguida, suspirou e acrescentou mais calma. Eu não sabia, não havia percebido que... E ainda não percebeu. Interrompeu Ross bruscamente. Não vai perceber nunca. Por que não? Como pode afirmar uma coisa dessas? Eu sou bom em dedução, mas péssimo em julgamento. Eu já lhe disse isso, eu não sou uma criança. Como qualquer outra mulher, eu posso me sentir atraída por um homem. Ross observou-a prolongadamente, com uma expressão indefinível no rosto. Certo, concordou por fim. Que quarto usaremos? Nenhum, explodiu ela. Eu não sou como essas suas bonecas de Hollywood, pronta para pular na cama de um homem a um mero estalar de dedos. O rosto de Nicole ficou escarlate ao dar-se conta do que dissera. Oh, perdoe-me, eu não me referia a Arlene? Não tem importância. Não estaria dizendo nenhuma mentira. Eu sinto muito, Ross. Você pertence a um mundo completamente diferente, Nicole. Você e Arlene são como 2 polos opostos. Ela era muito bonita, murmurou Nicole. Mais que isso, a beleza por si só pode ser uma coisa cansativa, principalmente num lugar como Los Angeles, onde é lugar comum. Arlene possuía aquele algo a mais que a tornava especial, diferente das outras mulheres, só que não sabia como lidar com isso. Até que você a ensinou. Sim,
O olhar de Ross perdeu-se nas lembranças do passado, e Nicole teve a impressão de que ele não falava para ela, e sim para um ouvinte sem identidade. Arlene foi criação minha, em certo sentido. Ensinei-lhe a maneira correta de caminhar, de falar, de vestir-se, de projetar-se. Ela possuía talento para causar impacto em determinados papéis, só que o pessoal do estúdio tinha outras ideias. Queriam transformá-la num símbolo sexual. E você concordou em dirigi-la apesar disso? Se concordei foi com a esperança de salvar uma parte da carreira que eu havia planejado para ela, só que eu falhei. Não é o que parece ser a opinião do público. O público! Exclamou Ross como se Nicole tivesse proferido algum absurdo. O público aceita qualquer informação que lhe seja jogada à frente do nariz. E como Arlene se sentia a respeito da coisa toda? Ela ficou deslumbrada. Passou a desempenhar o mesmo papel fora da tela? Talvez se você a amasse de verdade, as coisas tivessem sido diferentes. Ross virou o rosto bruscamente para Nicole. O que a faz pensar que eu não a amava? A forma como você acabou de falar dela. Se a amasse, teria aceitado como era, sem tê-la modificado. Por acaso lhe ocorreu que talvez ela soubesse muito bem o que estava fazendo? Eu disse que ela não sabia lidar com a própria sensualidade, não que não tivesse consciência de possuí-la. Ele se pôs de pé em um salto. Não faz o menor sentido ficarmos aqui discutindo esse assunto. Vamos entrar? Ross, implorou Nicole instintivamente. Não tivera intenção de dizer aquilo, mas as palavras fluíam como se não tivesse qualquer controle sobre elas. Não me deixe ir embora amanhã. Ele parou e fitou-a surpreso. E quem falou de amanhã? Eu estava pensando em depois de amanhã. Eu estou lhe pedindo que me deixe ficar aqui por mais algum tempo. Houve uma breve hesitação antes da resposta. Eu também sou hóspede aqui. Até que Carlos volte, então, insistiu ela. Um tempo é tudo o que eu lhe peço. O olhar de Ross percorreu o corpo esguio de Nicole de cima a baixo, antes de fixar-se nos cabelos loiros e sedosos e nas feições delicadas. Um músculo saltou visivelmente em seu rosto. Eu não tenho muito jeito para fazer papel de tio, avisou finalmente. Você é uma moça linda e faz muito tempo que eu estive com a mulher. Eu poderia perder a cabeça. Acho que não. Retrucou ela com candura. De qualquer forma, não pretendo perder a minha. E quando um não quer, dois não brigam. Você confia demais nos outros e em si mesma. Ross sorriu bem-humorado e sua expressão se suavizou. Que diferença vão fazer alguns dias ou semanas? Você terá que voltar um dia. Eu sei. Nicole deu de ombros. Como eu já disse, eu só quero um tempo. Quando chegar a hora, aceitarei sua oferta de financiar minha volta para casa. Se você ficar, lembrou Ross depois de um momento. Acho que deveríamos tentar entrar em contato com a família com quem você ia trabalhar. Sim, claro. Nicole não podia confessar que já perdera o interesse. Na melhor das hipóteses, o emprego teria sido uma variação, uma pausa para respirar. Na pior, uma prisão. Passar alguns dias na selva venezuelana por livre e espontânea vontade era uma coisa. Ver-se forçada a viver ali por um ano era outra, bem diferente. Se estiver disposta, amanhã nós os procuramos. Decidiu Ross. Agora, volte para a cama antes que pegue uma pneumonia. Nicole obedeceu, sem protestar. Não havia mais nada a dizer no momento. Mas o brilho de calor que vislumbrava nos olhos cinzentos de Ross não fora imaginação. Isso, por si só, significava a ruptura de pelo menos parte da barreira. O nível do rio se normalizou depois da enchente, e o calor do sol era esmagador, a umidade quase palpável. Apesar da janela aberta, Nicole sentia a transpiração escorrer por todos os poros. Ross, por sua vez, não demonstrava sinais de desconforto e parecia perfeitamente à vontade dirigindo o Land Rover. A investigação que iam fazer despertava sentimentos contraditórios. E se encontrassem a família Crossman e eles ainda quisessem oferecer-lhe um emprego, o que ela faria? O que Ross esperava que ela fizesse? Nicole passou a mão pela testa. Estava pondo a carroça na frente dos bois, refletiu. De nada adiantava preocupar-se por antecipação. Tudo o que tinha a fazer era esperar que as coisas acontecessem da melhor maneira possível. Velida era uma cidade um pouco maior que Santa Helena, com uma população numerosa. Sentada ao lado de Ross, percorrendo as ruas estreitas e apinhadas de gente, Nicole recordou o desespero que sentira poucos dias antes, enquanto tentava encontrar alguém que compreendesse a situação aflitiva em que se encontrava. Quando Rodrigo e Juan apareceram, era como se fossem enviados do céu para ajudá-la, e ela caíra na arapuca. Ross parou para pedir indicação de como chegar à plantação Córdova e, poucos depois, ao avistar as paredes brancas em meio à vegetação, Nicole pensou que pelo menos o lugar existia.
Assim que Ross estacionou no pátio, em frente à casa, um homem surgiu na varanda de pedra. Sr. Crossman? Perguntou Ross, saindo do carro. Não, vim aqui para substituí-lo. Precisava falar com ele? Eu precisava, na verdade. Interveio Nicole. O senhor e a senhora Crossman me contrataram para tomar conta do seu filho. O homem balançou a cabeça. Eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que a senhora Crossman foi embora com o menino e que o senhor Crossman foi em seguida. Deixou um bocado de coisas pendentes por aqui. Por isso eu acredito que talvez volte. Sinto muito, mas é tudo que eu sei. Eu lhe agradeço, murmurou Nicole, fazendo o possível para parecer desconsolada. Desculpe tê-lo incomodado. De jeito nenhum, retrucou o homem amavelmente. Só sinto não poder ajudá-la. Por que não tenta entrar em contato com o escritório de Caracas? Eles devem ter mais informações. É o que eu farei, prometeu Nicole. Mais uma vez, muito obrigada. Parece que alguma coisa explodiu feio para o lado dos Crossman. Sorte você não estar por perto. Nicole concordava plenamente. E agora? Perguntou ela, o olhar fixo na estrada na terra à sua frente. Voltamos à estaca zero. Primeira coisa, voltar para casa. Fazenda, repetiu ela bem-humorada. Está bem, fazenda. Ross sorriu. Você se adapta com mais facilidade que a maioria das moças da sua idade. É que eu já tenho prática. Certo. Ele fez uma pausa antes de prosseguir. Quer dizer que pretende procurar trabalho no teatro quando chegar à Inglaterra? Se possível. Sabe, é difícil ganhar experiência sem a experiência. Filosofou ela com uma ponta de amargura. Eu não sei se me entende. Alguns minutos de silêncio se passaram e Nicole já dera o assunto por encerrado quando Ross retomou. Eu tenho alguns contatos na televisão inglesa. Talvez eu... Não. Ela interrompeu. Eu agradeço, Ross, mas eu quero conseguir por meu talento, não porque eu conheço pessoas influentes. Muito louvável. Ele acenou com a cabeça. Só que essa teimosia não a levará a lugar nenhum. Consiga o papel antes de mais nada, depois demonstre seu talento. Para cada futuro personagem, há centenas de esperançosos lá fora esperando uma oportunidade de agarrá-lo. Se você tem um mínimo de bom senso, aproveite a chance. Você pode me achar uma tola, mas eu não consigo concordar com seu ponto de vista. Ainda prefiro ser a escolhida. Eu nunca achei que você fosse tola. Tolinha, talvez, às vezes. Ross sorriu, e era um sorriso cheio de ternura, que fez com que o coração de Nicole batesse diferente. Tem mesmo 21 anos? A data do meu nascimento está no passaporte, se quiser verificar. Ela retribuiu o sorriso e fez uma pausa, antes de acrescentar. Você mora em Hollywood? Moro, mas é por falta de opção. Sua casa ficou fechada todo esse tempo? Tem um casal de empregados morando lá. Assim como eu, você também terá que voltar um dia. Talvez. Você faz perguntas demais, acrescentou ele subitamente ríspido. É a única forma de obter respostas. No impulso, ela levou a mão ao braço de Ross, sentindo os músculos firmes sobre seus dedos. Não é simples curiosidade, Ross. Ele desviou inesperadamente para o acostamento e parou o carro, segurando o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu estava conseguindo superar até você aparecer. Queixou-se ele. Você quer dizer que estava conseguindo não pensar. A voz de Nicole era suave e confortadora. Você não a matou. Não pode passar o resto da vida se escondendo porque algumas pessoas que não o conhecem bem pensam do que você seria capaz. Ross virou-se para ela, o olhar flamejante. Você não me conhece bem. Não me conhece nada. Como pode ter tanta certeza? Acho que só existe um nome para isso. Intuição. O olhar que Ross dirigiu a Nicole era carregado de uma emoção indefinível, porém profunda. A máscara caíra. A vulnerabilidade estava exposta. Nicole pronunciou o nome dele baixinho, totalmente levada pelo impulso do momento. No instante seguinte, estavam nos braços um do outro e Nicole não saberia dizer quem dera o primeiro passo. O beijo de Ross derrubava-lhe todas as defesas, com sua paixão exploradora e exigente. Ela colou o corpo ao dele, passou os braços ao redor dos ombros largos, os dedos pelos cabelos escuros e espessos. Era tão bom abraçá-lo, tão natural e especial. Foi Ross quem interrompeu o beijo, embora continuasse a abraçá-la, o rosto enterrado nos cabelos loiros. Você precisa ir embora, Nicole. Eu não vou, teimou ela, falando com toda a calma, a menos que você me diga com toda a honestidade que não me quer aqui. Ross levantou o rosto e o olhar cinzento pousou sobre os lábios de Nicole. Eu não posso fazer isso, confessou resignado. Então, eu vou ficar. Não só por você, mas por mim também. Eu não tenho por que voltar. Ross levou a mão ao queixo de Nicole e o toque provocou-lhe um arrepio ao longo da espinha. Não poderá ficar aqui para sempre.
Nem você. É hora de decisão para nós dois, não acha? Você não está colaborando. Ross segurou a mão de Nicole e aprisionou-a sobre sua perna. Quando cheguei aqui, eu estava afundado numa depressão que eu nem sei descrever, mas a culpa foi minha. Você tem razão. Eu não amava Arlene. Não o suficiente, pelo menos. Foi o meu orgulho que ficou ferido. Eu não a matei, mas tive vontade de fazê-lo e não foi só uma vez. Eu tive tanta vontade que quando ela voou daquele penhasco eu fiquei moído de remorso. Depois eu não tive forças para enfrentar a publicidade, a sensação de ainda ser suspeito, mesmo depois de ter sido libertado. E eu não tenho certeza de estar... E eu não tenho certeza de já estar preparado para enfrentar tudo isso agora. A sua volta causaria certa sensação, mas depois de alguns dias ninguém mais falaria do assunto. Você tem um talento invejável, não pode desperdiçá-lo dessa maneira. Ross puxou-a e beijou-a mais uma vez, antes de acariciar-lhe os lábios úmidos com a ponta do dedo indicador. Você é diferente de todas as mulheres que conheci, Nicole. Obrigada por acreditar em mim. Você não tem que me agradecer. Acredito porque é verdade. Se você fosse calculista a ponto de planejar um acidente como aquele, não estaria refugiado aqui para começo de conversa. Um criminoso frio e insensível geralmente só tem medo de uma coisa: ser preso. Uma vez que você foi libertado, não estaria preocupado em esconder-se. Oh, Ross, por favor, deixe-me ficar aqui com você. Pediu Nicole, aproveitando o momento de magia. O brilho intenso que iluminou os olhos cinzentos era toda a confirmação de que Nicole precisava. Era impossível prever o que resultaria daquilo tudo, mas a compreensão que partilhavam era o que mais valia a pena, naquele momento. Capítulo 4. Nicole nunca se sentira tão feliz como nos dias que se seguiram. O mundo exterior não passava de um país distante e Ross transformara-se em outra pessoa. Muitas vezes ela via-se estranhamente desligada da realidade, como se estivesse sonhando. Observava disfarçadamente as feições másculas e aquilinas de Ross e imaginava o que ele estaria pensando. Instintivamente, sentia que ele gostava dela. E quanto a si própria? Que sentimento era aquele que a invadia um pouco a cada dia como uma maré que sobe e nunca desce? Provinha do fundo de seu coração ou se originava simplesmente na necessidade de apoio? Aquilo que ela sentia por Ross era simpatia, pena ou amor? Desejava-o fisicamente, sem sombra de dúvida, e sabia que ele sentia o mesmo por ela. Por diversas vezes surpreendera-o olhando para ela, as pálpebras semicerradas, uma inequívoca expressão de sensualidade no rosto. Pressentia que em algum momento acabariam fazendo amor, mas Ross não esboçava nenhuma tentativa de apressar a ocasião, o que tornava a expectativa cada vez maior. Sob as instruções de Ross, Nicole aprendeu a cavalgar, embora, segundo ele, aqueles não fossem os animais ideais para se começar. "Adoro isso!" exclamou ele certa tarde quando voltavam de um passeio a cavalo. Em Los Angeles eu nunca tinha tempo, estava sempre ocupado, envolvido com o trabalho. Era a primeira vez que ele fazia referência à vida que deixara para trás. Não sente falta da vida que levava? Quis saber Nicole. Do trabalho, sim, das pessoas, ele deu de ombros. De uma ou outra apenas. Você conhece todos os grandes astros, não? Ross sorriu. Conheço alguns. Eu nunca me entrosei realmente no set hollywoodiano, confessou. Acho que isso era parte do problema. Com Arlene, você quer dizer? Arriscou Nicole. Sim. Não se passava uma noite em que houvesse uma festa, uma reunião ou um jogo. Um ritmo muito exaustivo, que nem sempre eu conseguia acompanhar, principalmente depois de trabalhar o dia inteiro. E então, Arlene começou a ir sozinha. Deduziu Nicole com perspicácia. Eu não podia trancá-la dentro de casa toda vez que viajava, declarou Ross contrariado. Vamos nos apressar, está começando a escurecer. Ele incitou o cavalo a uma velocidade de meio galope e Nicole imitou, absorto demais nos próprios pensamentos para preocupar-se com medo de cair. Ele mesmo confessara que não amara a esposa, e Arlene, com aquele comportamento inconveniente, por que Ross não se separara? Nicole não compreendia. Maria preparara uma de suas paejas para o jantar. Depois de saborearem a deliciosa refeição, Ross e Nicole sentaram-se na sala de estar para tomar café, ao som de alguns discos antigos de Carlos. Depois de recolher as xícaras, Maria retirou-se discretamente, com um olhar significativo por sobre o ombro. Ross riu, depois que a mulher fechou a porta. Viu só? Ela pensa que estamos com segundas intenções. Ele olhou fixamente para o rosto de Nicole e, pouco a pouco, sua expressão tornou-se séria.
Talvez seja a hora de passarmos a agir conforme a imagem que projetamos. O coração de Nicole batia descompassado e seu corpo inteiro tremia. Queria responder, mas sua garganta parecia subitamente emudecida, a língua seca. Ross inclinou-se para a frente, com o olhar carregado de um misto de ternura e desejo, provocando uma espécie de campo magnético ao redor de Nicole. Era como se alguma coisa estivesse sendo acionada dentro dela, levando cada músculo, cada célula a vibrar com uma emoção intensa e desconhecida. Ele pousou a mão sobre a sua e apertou-a. Está com as mãos frias. Não será difícil aquecê-las. Retrucou Nicole como que hipnotizada. Ross pôs-se de pé e puxou Nicole pela mão. Ela levantou-se também, sem desgrudar os olhos dele, trêmula e ansiosa. Ross beijou-a lentamente, a princípio com uma suavidade docemente torturante, como que testando o desejo de Nicole. Foi ela quem aprofundou o beijo num gesto ousado e determinado, enlaçando Ross pelo pescoço e devorando-lhe os lábios com paixão. Quando deu por si, estava suspensa nos braços dele, que, sem interromper o beijo, carregou-a para dentro. Foi para o quarto de Nicole que ele a levou. Deitou-a na cama e começou a despi-la, e ela, num gesto automático e surpreendentemente desinibido, fez o mesmo com Ross. Era como se toda a sua vida tivesse sido dirigida para chegar àquele momento. Todo o receio e timidez desapareceram quando ele a abraçou, e Nicole sentiu o corpo forte e musculoso a moldar-se ao seu. Ross não parecia ter pressa. Beijava e acariciava, incentivando a corresponder naturalmente e, pouco a pouco, fazendo crescer o desejo e o abandono que levariam à entrega final. Eram duas pessoas em perfeita sintonia, não só física, mas também espiritual, completando-se, unindo-se, até que a explosão final levou Nicole numa viagem ao mesmo tempo rápida e infinita, a um mundo inteiramente desconhecido. O simples fato de despertar e ver-se deitada ao lado daquele corpo masculino forte e quente era por si só uma experiência nova e excitante. Nicole permaneceu imóvel por alguns instantes, admirando as feições reveladas pela claridade da manhã que penetrava no quarto. Era estranho pensar que apenas uma semana antes nem sabia da existência daquele homem. Não era exatamente assim. Em algum lugar do seu subconsciente ela sabia que ele existia, porque Ross era tudo que ela sempre sonhara. O que nem de longe imaginava uma semana antes era que se encontraria naquela situação. E não se arrependia. Mesmo que para Ross ela significasse apenas um caso passageiro, teria valido a pena, porque o que sentia por ele, Nicole agora sabia, ultrapassava os limites do que sempre imaginara que fosse o amor. Ross mexeu-se na cama e abriu os olhos, esboçando um sorriso sonolento para Nicole. Olá, murmurou, a voz grave e arrastada. Dormiu bem? Nicole acenou, subitamente tímida. Ambos haviam compartilhado uma intimidade que, só de lembrar, ela estremecia. Arrependida? Perguntou Ross ao vê-la enrubescer. Não, garantiu ela, enfrentando o olhar cinzento e penetrante. Eu queria fazer amor com você, Ross. Não mais do que eu. Ele beijou-lhe a ponta do nariz e sorriu. Você é uma criatura linda, maravilhosa e deslumbrante, Nicole Sanderson. Sabia disso? Não, mas você pode continuar a me dizer. Melhor que dizer é mostrar. Nicole não protestou quando Ross puxou o lençol que a cobria. Era indescritível a sensação de ler nos olhos dele o desejo que seu corpo provocava. Embora fosse esbelta, desprovida de curvas voluptuosas e sensuais, era evidente a satisfação que ele sentia em contemplá-la. Dessa vez, Ross procedeu vagarosamente, prolongando ao máximo a duração do prazer. Foi somente quando Nicole pensou que não suportaria mais que ele consumou a união e, num espaço de poucos segundos, deram juntos a volta ao planeta, flutuando numa nuvem quente e macia, as mãos entrelaçadas, os lábios colados, os corpos movendo-se freneticamente, para em seguida se acalmarem no sono tranquilo, os lábios sorridentes refletindo a felicidade dos seus corações. Quando Nicole acordou pela segunda vez, Ross não estava no quarto. O sol já estava alto lá fora, e ela pulou da cama para tomar um banho rápido e vestiu um conjunto de blusa e bermuda jeans. Amarrou uma fita branca no cabelo e calçou as alpargatas que Ross comprara para ela em Santa Helena. Aplicou brilho incolor nos lábios e saiu à procura de Ross, que estava na varanda tomando café da manhã. Ali, em plena luz do dia, foi com dificuldade que Nicole fitou-o nos olhos. Dormiu bem? Indagou ele, estendendo-lhe um prato com fatias de mamão. Você já me perguntou isso antes. Nicole sorriu enrubescendo. Ross também sorriu, bem-humorado.
Enquanto observava, Nicole achava difícil acreditar que poucas horas antes fizera amor com ele, de uma maneira tão apaixonada. Quando acha que Carlos vai voltar? Você também já me perguntou isso antes, provocou ele com um sorriso. E só posso lhe dar a mesma resposta, eu não sei. Há quanto tempo ele partiu? Há quase 5 semanas. Ele não disse quanto tempo ficaria fora? Disse que ficaria um mês. Será que aconteceu alguma coisa? Não creio. Acho que até o fim da semana ele deve chegar. Que tipo de pessoa ele é? Quis saber Nicole interessada. O tipo que você pode confiar. Como ele, existem poucos. Talvez, mas você é um desses poucos. Ross estreitou os olhos e sua mão procurou a de Nicole por sobre a mesa. Nicole, eu... A chegada de Maria com uma leiteira fumegante interrompeu Ross. Ele soltou a mão de Nicole, porém não há tempo para que a governanta não visse. A venezuelana dirigiu um sorriso cúmplice e aprovador para Nicole, antes de torná-la desaparecer dentro da casa. O que ia me dizer, Ross? Incentivou Nicole quando ele permaneceu em silêncio. Ah, nada, eu só ia dizer que você também é uma pessoa muito especial. Era um elogio, sem dúvida, mas não é o que ele ia dizer. Nicole tinha certeza. Por algum motivo, ele pensara melhor e se arrependera. Ross sugeriu que saíssem para um passeio a cavalo e Nicole concordou prontamente. De comum acordo, decidiram passar por fora de Santa Helena e escolheram uma das trilhas estreitas que levavam ao sul. Ross levava um rifle preso à sela, para o caso de uma emergência, embora nunca houvesse tido necessidade de usá-lo, conforme revelou a Nicole. Os animais selvagens, por instinto, escondiam-se do homem e, além de alguns pássaros exóticos e multicoloridos e um ou outro macaquinho pulando entre os galhos das árvores, não havia sinal de uma vida na floresta. Filtrados pelas folhas das árvores, os próprios raios de sol não passavam de um vago brilho dourado. A visão do Land Rover estacionado em frente à casa quando voltaram pouco significou a princípio para Nicole, além da sugestão de que Ramon voltara e ainda não guardara o carro. Ao chegar mais perto, porém, ela notou que os números da placa eram diferentes. Carlos voltou. O pronunciamento de Ross veio confirmar a suspeita que começava a tomar forma na mente de Nicole, e seu coração subitamente tornou-se mais pesado. 2 Land Rovers? Foi tudo o que ela conseguiu dizer. O outro é meu, explicou Ross. Comprei um em Caracas quando cheguei, por coincidência são da mesma cor. Até então, Nicole não pensara seriamente sobre o que seria dela e de Ross depois que Carlos voltasse. Agora chegara a hora de enfrentar a realidade. O homem que os aguardava na sala de estar era ainda mais moreno que Ross, não tão alto, mas forte e com um rosto simpático. A julgar pela aparência amarrotada do terno claro que usara, ele não trocara de roupa desde o dia em que saíra dali. A volta dos passeadores, saudou ele no inglês perfeito, apesar do leve sotaque. Estou esperando há mais de 1 hora para conhecer nossa nova hóspede. O brilho receptivo nos olhos escuros fez com que a tensão de Nicole se dissipasse. Eu sou Nicole Sanderson. Ela apresentou-se. Imagino que saiba por que estou aqui. Sim, Maria me contou. Carlos virou-se para Ross e os 2 homens se abraçaram. Como foi a viagem? Quis saber, Ross. Conforme o esperado, confirmou Carlos. É bom estar mais uma vez em casa. E você, meu amigo, como vai o roteiro? Está pronto. Carlos ergueu as sobrancelhas admirado. Isso é ótimo, mas vamos nos sentar, por favor. Ele indicou o sofá para Nicole. Eu acho que vou tomar um banho enquanto vocês conversam, anunciou Ross. Assim terão uma chance de se conhecerem melhor. Para quê? Pensou Nicole vendo-o sair da sala. Ao olhar para o homem sentado à sua frente, viu-se subitamente emudecida. O que dizer a um estranho em cuja casa se hospedara sem ser convidada? Eu sinto muito, murmurou finalmente. Deve estar pensando horrores de mim. Por que eu pensaria isso? O tom de voz de Carlos era tranquilizador. Pelo que Maria me contou, você tem alegrado a vida de Ross desde que chegou, e por isso eu só tenho a lhe agradecer. Ele precisava de alguém que lhe desse uma sacudida, estava envolvido demais com o passado. Como vocês se conheceram? Em Caracas, alguns anos atrás, estavam rodando um filme e a equipe hospedou-se no mesmo hotel onde eu me encontrava. E vocês continuaram mantendo contato. Sempre. Carlos acenou a cabeça enfaticamente. Fiquei contente por ele ter me procurado num momento tão difícil da sua vida. Ross passou por uma experiência que não vai esquecer tão facilmente. Será preciso tempo e paciência para convencê-lo a acreditar inteiramente na mulher outra vez. Quem sabe você é a pessoa que vai conseguir isso, se gosta dele bastante.
A questão não é essa. Acontece que eu surgi num momento da vida de Ross que ele começava novamente a sentir necessidade da companhia feminina, mas nós não temos um compromisso permanente. Na verdade, é bem provável que eu vá embora amanhã de manhã. Porque eu voltei? Carlos parecia surpreso. Por favor, não faça isso. Você é muito bem-vindo aqui e pode ficar o tempo que quiser. Eu agradeço, mas acho que isso não vai depender de mim. Por acaso o Ross disse que você tem que ir embora? Bem, ainda não teve tempo para isso. Então espere, aconselhou Carlos. Por que se precipitar? Ele fez uma pausa antes de acrescentar curioso. Eu gostaria de saber como é que você veio parar tão longe dos centros turísticos. É uma longa história. Começou Nicole discorrendo sobre o que acontecera desde antes da sua partida da Inglaterra. Carlos escutou sem interrompê-la, apenas acenando ou esboçando uma outra expressão de surpresa. Você teve muita sorte, comentou ele finalmente, quando Nicole concluiu a narrativa. Você disse que é atriz? Aspirante, brincou Nicole. É uma profissão bastante desgastada. Sim, eu sei, mas talvez Ross possa ajudá-la. Eu prefiro que não, confessou ela com sinceridade. Aliás, eu nem tenho certeza se quero continuar batalhando nessa área. Isso se chama desilusão. A voz de Ross soou da passagem em arco que separava as duas salas. Acontece com todo mundo pelo menos uma vez. Mais cedo ou mais tarde, concordou o anfitrião. Ainda tinha água quente? Escaldante, confirmou Ross antes de mudar de assunto repentinamente. Carlos, meu amigo, eu acho que está na hora de eu e Nicole irmos embora. Não é porque eu cheguei que... Não, claro que não. Ross tranquilizou o amigo. Acontece que temos que tocar nossas vidas para a frente. Eu fico muito feliz por você estar pensando assim. Quando pretende partir? Amanhã. Ross olhou para Nicole. Tudo bem para você? Ela acenou em silêncio, não confiando na própria voz. Aquilo é que era matar dois coelhos, ou melhor, três, com uma cajadada. Ele iria embora, ela também, e ele ficaria livre. Ross e Nicole partiram logo cedo ao amanhecer. Carlos levantou-se para se despedir e os dois homens trocaram um aperto de mão e um abraço. Tive pouca oportunidade de conhecer você, disse o venezuelano para Nicole, enquanto Ross ligava o motor. Mas lhe desejo boa sorte para o futuro. Quem sabe ainda não a verei nos jornais. Nada é impossível, concordou ela tentando parecer alegre. Adeus, Carlos, e muito obrigada. Ross já estava sentado ao volante, mal esperou que Nicole fechasse a porta para pôr o veículo em movimento. Foi Nicole quem virou-se e acenou para o homem de pé na varanda. No instante seguinte, estava fora da propriedade, enveredando pela estrada que levava a Santa Helena. Quanto tempo demora a viagem até Caracas? Indagou Nicole depois de alguns minutos em silêncio. Cerca de 4 horas, se tudo correr bem, nos despediremos da Venezuela hoje mesmo. Ele pretendia comprar passagens para aquela noite. No dia seguinte, aquela hora já estaria na Inglaterra, com uma escura perspectiva pela frente. Ross não fora ao seu quarto na noite anterior. No fundo, Nicole não esperava que ele fosse. Se os últimos dias tiveram algum significado para Ross, obviamente estava tudo acabado ali. Dali para frente, iriam se separar e cada um seguiria sua vida. Apesar de tudo, não se arrependia por nenhum minuto passado ao lado de Ross. A convivência trouxera-lhe maturidade e realização, e tinha consciência de que o influenciara positivamente no sentido de esquecer o passado. Nicole cochilou durante a viagem e, quando acordou, viu que a floresta ficara para trás e que a estrada asfaltada cortava uma enorme extensão de terra cultivada, ao sul da capital. O que pretende fazer com esse carro? Perguntou a Ross curiosa. Vendê-lo, mas antes procuraremos uma agência para comprar as passagens. Você não perde tempo, murmurou Nicole forçando-se a sorrir. Já perdi demais nos últimos meses. Nicole não disse mais nada. Ross já tinha tudo planejado e parecia ansioso para iniciar aquela nova etapa em sua vida. Seu único consolo era ter contribuído para aquele entusiasmo. Chegaram a Caracas às 10 horas da manhã. Enquanto percorriam as avenidas largas e arborizadas, Nicole imaginou como seria bom se estivessem visitando a cidade em outras circunstâncias. Havia uma vaga disponível em frente à agência de turismo e Ross estacionou o Land Rover. Nicole acompanhou-o até dentro da loja, porém preferiu esperar na saleta da recepção, folheando uma revista, enquanto ele conversava com um dos comissários. Menos de 10 minutos depois, Ross estava de volta, fazendo um sinal para que ela o seguisse. Temos 3 horas para nos livrarmos desse carro e chegarmos ao aeroporto, informou ele, sentando-se ao lado de Nicole. O voo para Los Angeles é às 2 horas.
Nicole prendeu a respiração. Olhou para Ross com medo de acreditar naquilo que a sua intuição lhe dizia. Como assim? Reservei 2 lugares para o voo de Los Angeles, mas o voo de Londres é às 9 horas, se você preferir. Ele analisou o rosto de Nicole com uma ponta de cinismo. Você tem que decidir agora, Nicole. Ela ficou olhando para Ross por um longo momento, como se não tivesse muita certeza do que estava acontecendo. Por que demorou tanto para me falar disso, Ross? Ouviu-se finalmente perguntando. Nós tivemos 4 horas na estrada. Por isso mesmo, seria tempo suficiente para você pensar em desistir. Achei que esta seria a melhor maneira. Ross lançou-lhe um olhar carregado de ternura. Eu quero levar você comigo, Nicole. E eu iria como? Sua amante? Como minha esposa? Ross sorriu ante a expressão de perplexidade de Nicole. Não será fácil, eu sei. A imprensa vai cair em cima, mas o que importa é que você sente alguma coisa por mim. Eu estou enganado? Nicole teve de agarrar até o último fio de autocontrole para não dar vazão à sua reação mais instintiva. Ambos precisam sentir, não acha? Perguntou com candura. Se está querendo saber se eu te amo, eu pensei que a resposta fosse óbvia. Nicole sentiu vontade de explodir de tanta felicidade. E como eu poderia saber se você não me dissesse? Acha que eu consigo ler a mente das pessoas? Bem, talvez eu tenha confiado demais na intuição feminina. Eu pensei que fosse evidente. Ele levou uma das mãos ao queixo de Nicole e segurou entre os dedos. Você é tudo que Arlene não era. Como seria possível deixar de te amar? Acho que eu me apaixonei quando eu vi você na frente do carro naquela noite. Ross, você tem certeza do que está fazendo? Absoluta. Ross parou na primeira agência de automóveis usados que encontrou e aceitou sem argumentar o preço oferecido pelo vendedor. Depois de fazer parar um táxi e ajudar o motorista a acomodar a bagagem no porta-malas, falou alguma coisa com o homem em castelhano e abriu a porta para Nicole. Eu tive uma ideia melhor, declarou ele sentando-se ao seu lado. Vamos fazer a coisa direito. Transferirei a reserva para o voo para depois de amanhã. Estou fora há quase 1 ano, 2 dias não farão diferença. Vamos para o hotel Cerro de Ávila. Ross, isso está acontecendo? Quer que eu prove? Ele selou as palavras com um beijo ao qual Nicole se entregou de corpo e alma, esquecendo-se completamente de onde se encontrava. Acreditava em Ross. Por que ele diria que a amava se não fosse verdade? Esposa de Ross. Ela o amava muito, mas concordava que não seria fácil. A imprensa não daria sossego. Porém, juntos, eles enfrentariam todos os obstáculos. Ross tinha uma carreira a continuar e ela uma a começar. E eles se amavam. Aquele casamento tinha tudo para dar certo. Ross e Nicole casaram-se na tarde do dia seguinte, perante 2 testemunhas no cartório. Algumas horas depois, no hotel, Nicole apoiou-se na balaustrada da varanda da suíte, acariciando a aliança no dedo da mão esquerda. Senhora Ross King. Que estranho. Na véspera, haviam saído e Ross comprara para ela um guarda-roupa completo, incluindo o vestido azul que ela usara no casamento. Da cor dos seus olhos, dissera ele ao escolhê-lo. Agora, vestido no sóbrio terno cinza, parecia outro homem. Mas, quando tomou-a nos braços e beijou-a, toda a estranheza se dissolveu. Marido e mulher, pensou Nicole exultante. Senhor e senhora Ross King. Capítulo 5. A casa de Ross King localizava-se num trecho afastado do centro de Los Angeles, e a ela se tinha acesso por uma estrada que beirava um cânion, com uma vista esplêndida para qualquer lado que se olhasse. Arquitetada no mais puro estilo californiano, era construída em diversos níveis, a fim de acompanhar os contornos da encosta da montanha, junto à qual se elevava muros altos de pedra e portões de ferro a protegiam da via pública. Ross saiu do táxi e abriu uma portinhola no muro, ao lado da entrada principal, retirando o que parecia ser um receptor de interfone. Murmurou alguma coisa rapidamente e, em seguida, recolocou o aparelho na cavidade, antes de voltar a sentar-se perto de Nicole, conforme os portões se abriam lenta e silenciosamente. O carro parou em frente a uma ampla porta de vidro, parcialmente coberta pelas folhagens de um jardim extremamente bem cuidado. Nicole estava atordoada, ainda insegura para fazer qualquer julgamento. O voo de primeira classe, o óbvio reconhecimento do nome de Ross por parte dos comissários de bordo e do oficial de imigração, a cidade de Los Angeles, enorme, movimentada e ruidosa, tudo contribuía para deixá-la cada vez mais confusa. Sentia-se fora de órbita e não conseguia disfarçar o fato.
A porta de vidro abriu-se para revelar uma mulher aparentando cerca de 40 e poucos anos, sobriamente vestida num conjunto de saia e blusa lilás, os cabelos escuros presos num coque impecável. O sorriso que lhe desenhava os lábios não correspondia à expressão dos seus olhos. Nicole logo percebeu, enquanto saía do táxi atrás de Ross. Que bom tê-lo novamente em casa, Sr. King, saudou a mulher num tom de voz macio. Devia ter nos avisado de que viria. Judy teria ido buscá-lo de carro. Foi uma decisão repentina. Nicole, essa é a Sra. Graham. Ross virou-se para a governanta. Minha esposa. O sorriso parecia congelado no rosto da mulher, enquanto Ross se virava para apagar o motorista do táxi. Porém, Nicole percebeu-lhe no olhar um breve momento de choque, afastando qualquer sensação de boas-vindas. Nicole sentiu-se avaliada, inteiramente desaprovada. De imediato, porém, a consciência serviu para recompô-la. Não tinha a ilusão de corresponder aos padrões de beleza de Hollywood, mas Ross gostara dela e a escolhera. Aquela mulher presunçosa que pensasse o que quisesse. Muito prazer, cumprimentou a Sra. Graham, esforçando-se por se mostrar cordial, antes de virar-se para Ross, que já pegava uma mala em cada mão. Deixe isso, Sr. King, Judy já vem. Não se preocupe, retrucou Ross, fazendo um sinal para que Nicole o precedesse. Ela obedeceu para encontrar-se num salão enorme e claro. Era difícil dizer se havia mais plantas do lado de fora ou dentro da casa. O andar térreo aparentemente fora construído para formar um só aposento, com degraus e passagens em arco dividindo os ambientes. Nicole avistou uma parede interna de vidro que dava para um amplo terraço com uma piscina. Num nível inferior, à direita, havia um pequeno chafariz que alimentava um aquário. Ross observava atentamente enquanto ela assimilava toda aquela ostentação. Não era de admirar que ele não sentisse grande carinho por aquela casa que chamava de lar, pensou Nicole. Era como um cenário extraído de uma revista, sem alma, sem calor humano. A mobília, embora suntuosa e evidentemente caríssima, era fria e desprovida de aconchego, com vidro e metal demais. Em que quarto vão dormir? Quis saber a Sra. Graham, passando por eles. Preciso subir para arrumar. Creio que na ala sul, sugeriu Ross, colocando as duas malas no chão. Pode nos preparar um lanche rápido, por favor? Um sanduíche, qualquer coisa, estaremos no terraço. Ele segurou o braço de Nicole e conduziu-a para fora. O terraço oferecia uma vista panorâmica da cidade e da faixa de neblina que esbranquiçava o horizonte. Que tal? Perguntou Ross sobre o ombro de Nicole enquanto ela se apoiou na balaustrada, extasiada. Eu já havia me esquecido como esse lugar é deprimente. Se pensa assim, por que não vende a casa? É uma ideia. Ele debruçou-se ao lado dela. Está arrependida de ter vindo? Claro que não. Bom. Ele afastou-se e tirou o casaco, jogando-o sobre uma espreguiçadeira. Nesse momento, a Sra. Graham apareceu trazendo uma bandeja cujo visual abriu o apetite de Nicole. O sanduíche consistia de 4 pares de fatias de pão de centeio recheadas com rosbife e maionese, rodeados por uma salada viçosa e acompanhados por um jarro de suco de frutas. Estou preparando a suíte de hóspedes, declarou a governanta num tom de voz desprovido de expressão. Está bem para o senhor, Sr. King? Está ótimo, concordou Ross, abocanhando seu sanduíche. Por que a suíte de hóspedes? Nicole quase perguntou, porém segurou a língua a tempo. A explicação só podia ser que Ross quisesse ficar o mais distante possível dos aposentos que compartilhara com a falecida esposa. Com certeza, o quarto de hóspedes ficava do outro lado da casa. Não havia sinal da Sra. Graham quando Ross e Nicole subiram os degraus vazados e sem corrimão que terminavam num ralo acarpetado, de onde saía um corredor para a esquerda e o outro para a direita, com tantas portas que era impossível contá-las à primeira vista. A suíte de hóspedes compunha-se de uma saleta e um closet, além do dormitório e do banheiro completo, e era inteiramente decorada em tons de rosa pêssego e branco. Que lindo! Murmurou Nicole mecanicamente, refletindo se algum dia se acostumaria com todo aquele luxo. E que vista maravilhosa! A mesma que você viu lá embaixo, confirmou Ross, virando-a para si e fitando-a sorridente. Mas eu prefiro essa. Nicole reagiu com cautela quando ele a beijou. Ainda não se sentia à vontade para relaxar. Podiam estar em outro quarto, mas a simples consciência de que ele e Arlene haviam compartilhado dias e noites sobre aquele mesmo teto a constrangia e refreava. Era impossível que Ross não fizesse comparações. Eu quero tomar um banho, Ross, murmurou, soltando-se dos braços dele. Eu estou com calor.
Está bem, eu vou dar uns telefonemas enquanto isso. A senhora Graham já desfizera as malas e arrumara as roupas de ambos, dos dois lados do closet. O lado de Nicole estava quase vazio, mas ela não se importava. O que possuía era mais que o suficiente. Com a esperança de relaxar e coordenar os pensamentos, abriu as duas torneiras da banheira. Estava mergulhada na água já havia alguns minutos, entregue ao prazer de sentir o agradável calor em sua pele quando Ross entrou no banheiro enrolado no roupão. O que é isso? Estranhou ele quando Nicole moveu-se abruptamente num sobressalto. Está parecendo uma ninfa assustada? É a primeira vez que um homem me vê tomar banho, justificou-se ela sentindo-se ridícula. Já deu os telefonemas? Sim, fomos convidados para uma festa esta noite na casa de Sam Walker. Ele é o diretor dos estúdios Magnum. Nicole olhou para Ross atônita. Já? Mal acabamos de chegar? Teremos que enfrentar as pessoas mais cedo ou mais tarde. Você contou a ele sobre nós? Claro, acha que eu ia querer escondê-la de todo mundo? De que você tem medo? De tudo, Nicole suspirou. Eu preciso de tempo, Ross. Ainda nem me acostumei com a ideia de estar casada com você. Isso é outra questão, é algo a ser resolvido em particular. Existe a parte social que temos que enfrentar juntos. Não hoje, implorou ela quase em desespero. Não posso, Ross, é muito cedo. Por que não vai sozinho? Porque eu não quero. Ele franziu a testa. Afinal, você é atriz, Nicole. É um papel tão difícil assim? Nenhum ator representa sem ensaiar antes, revidou ela. Você está me pedindo muito. Houve uma pausa e em seguida a expressão de Ross se suavizou. Tudo bem, tem razão. Concordou ele finalmente. Acho que posso guardar você só para mim por enquanto. Ross deu um passo à frente e subiu no degrau que beirava a depressão onde ficava a banheira, curvando-se e segurando Nicole por sob os braços para fazê-la levantar-se e beijando-a longamente, indiferente à água que pingava sobre seu roupão. O desejo começou a crescer dentro de Nicole, doce e forte, e ela colocou-se na ponta dos pés para alcançar melhor os lábios de Ross. Sentiu as mãos fortes apoiarem-se com firmeza em seus quadris e puxarem-na para um contato mais íntimo. Gemeu baixinho ao sentir a rigidez masculina contra seu corpo, e com os lábios colados aos seus, Ross ergueu-a em seus braços e deitou-a no carpete felpudo do banheiro, livrando-se do roupão antes de estender-se sobre ela. Pela primeira vez naquele dia, Nicole esqueceu as dúvidas e os temores que assaltavam sua mente, e uma emoção profunda dominou quando Ross uniu seu corpo ao dela, transformando-os em um só ser, físico e espiritual. O que quer que ele tivesse sido no passado e o que pudesse vir a ser no futuro, ela o amava naquele momento como nunca um homem fora amado. Um longo tempo se passou antes que Nicole conseguisse raciocinar com clareza outra vez. Depois do banheiro, foram para um quarto, e ali permaneceram nos braços um do outro até o anoitecer. Ross foi o primeiro a sentar-se na cama relutante. É melhor eu começar a me mexer. Precisa mesmo ir? Murmurou Nicole preguiçosamente. Sim, se eu quiser voltar a trabalhar. Sam tem um roteiro e quer que eu dê minha opinião. Ele o tem guardado desde que... Ross calou-se e um músculo saltou em seu maxilar. Bem, parece que é na minha linha. E o seu roteiro? Lembrou ela. Não foi esse o principal motivo que o levou a voltar para cá? Bem, no fundo foi um pretexto. Você tinha razão. Era mais uma terapia do que qualquer outra coisa. Eu não pretendo usá-lo. Nicole tocou os lábios de Ross com as pontas dos dedos. É melhor assim, concordou com doçura. Ficou para trás, Ross. Deixa assim como está. Ele curvou-se e beijou-a antes de fitá-la intensamente, como se quisesse devorá-la com os olhos. Nicole, seja sempre assim, por favor. Não mude. Eu não mudarei, prometeu ela extasiada. Eu nem saberia como. Ross saiu de casa às 8 da noite. Nicole sabia que se ele tivesse feito mais alguma tentativa de convencê-la a acompanhá-lo, teria cedido, mas isso não ocorreu. Enquanto escutava o ruído do motor do carro diminuir pouco a pouco, até desaparecer por completo, ela refletia que precisava assimilar tudo o que estava acontecendo e encaixar-se em seu papel. Ross precisava de uma companheira que o apoiasse, não de uma esposinha dengosa e aduladora, com que então as pessoas iam falar, especular, comparar, pois que o fizessem. Ela possuía o amor de Ross, seu nome e a confiança e segurança que ele lhe transmitia para apoiá-la. De que mais precisava? A senhora Graham apareceu por volta das 9 horas para recolher a bandeja do jantar que Ross pedira para Nicole. Ela saboreara com prazer até o último pedaço do esplêndido pato à Califórnia e fez questão que a governanta soubesse disso. Contudo, não se surpreendeu com a total indiferença da mulher perante o elogio.
A senhora Graham via como uma intrusa e não se preocupava em disfarçar o fato. Nicole precisava disciplinar-se para não dar importância àquela atitude desencorajadora. Ou a governanta aceitava a situação, ou ela e o marido teriam de encontrar outro emprego. Nicole estava disposta a tomar conta da casa se as coisas chegassem a esse ponto. Ela custou a adormecer, sozinha naquele quarto e na cama estranha. A escuridão era opressora e foi somente depois que acendeu o abajur que conseguiu conciliar o sono. Acordou algum tempo depois com o movimento de Ross enfiando-se debaixo dos lençóis a seu lado. Ele beijou-lhe a testa carinhosamente. Que horas são? Indagou ela, sonolenta. Quase 3. Ele enlaçou-a pela cintura, aconchegando o corpo ao seu. Senti sua falta. Como foi? Dentro do esperado, pouca coisa muda nessa cidade. É tudo uma podridão. Eles aborreceram você? Foram muito curiosos sobre a sua vida? Não abertamente, claro. Eles têm verniz, sabe como é que é? Até Sam Walker? Não. Sam é uma exceção. Aliás, foi ele quem me deu meu primeiro emprego em Hollywood. Eu lhe devo muito. Você já o recompensou com seu trabalho. Talvez. Mas Sam confiou em mim, deu-me a oportunidade. Você sempre morou em Los Angeles? Não, nasci em Boston e vim para cá aos 19 anos. Ainda tem família lá? Não. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Depois disso, minha mãe já se casou 3 vezes. O atual marido é australiano e agora eles moram lá, em Sydney. Ross tocou o ombro nu de Nicole com os lábios. Não está com sono? Ela abraçou-o, pronta para recebê-lo. Desculpe por não ter ido com você, Ross. Eu fui uma tola. Quem está reclamando? Ela é que não, Nicole pensou quando a boca de Ross devorou a sua. O que tivesse que passar e suportar, aquilo compensava tudo. A vida de Ross e Nicole ajustou-se a uma certa rotina, nos dias que se seguiram. Ross saía de casa às 10 da manhã e voltava no início da noite, ainda mentalmente imerso no mundo ao qual Nicole não tinha acesso. Ele estava entusiasmado e acreditava no potencial do novo filme. Vamos filmar as cenas internas primeiro, anunciou enquanto tomavam café no terraço, cerca de 5 dias depois de chegarem à Califórnia. Isso deverá levar aproximadamente 3 semanas. Depois, mais umas 4 para as filmagens locais em São Francisco. Guy está querendo concluir até o final de janeiro. Guy Grayling era o produtor, um nome que Nicole conhecia das telas de cinema. Foi ele quem produziu seu último filme, não foi? Indagou cautelosa. E os outros 2 também. Confirmou Ross sem abalar-se. Acho que alcançaremos o sucesso com Os Inocentes. Tem todos os ingredientes certos. Ross esvaziou sua xícara de um só gole antes de acrescentar. O que gostaria de fazer hoje? Nicole olhou para ele surpresa. Você não vai para o estúdio? Posso deixar de ir. Ele deu de ombros. Há ainda um ou outro detalhe a acertar, mas nada tão urgente. Diga. O olhar de Nicole se iluminou. Eu gostaria de visitar os pontos turísticos, exclamou. Todos os lugares que eu ouvi falar. O teatro chinês, a calçada da fama. Ross fez uma careta de resignação. Quem me mandou perguntar? É tanto sacrifício assim? Nicole riu. É, brincou ele. Mas se eu tiver uma compensação, o que você quiser. Bom, aí está uma oferta irrecusável. Ele levantou-se e passou a mão pelos cabelos de Nicole. Dê-me 10 minutos para telefonar e já vamos. Claro, eu vou trocar de roupa enquanto isso. Nicole decidiu vestir um conjunto de calça e blusa que fazia parte do seu guarda-roupa antigo. Era improvável que encontrasse alguém das relações de Ross nos circuitos turísticos da cidade. Não era a primeira vez que desejava ainda estar em El Milagro. Lá não teria a aliança de Ross no dedo, mas, por outro lado, não sofreria as pressões que esmagavam a ambos ali em Hollywood. Ross não fez nenhum comentário quando Nicole sentou-se ao seu lado no carro. Parecia distante e preocupado depois do telefonema, mas Nicole tentou convencer a si mesma que não devia se abater por aquele tipo de atitude. Ele estava deixando de ir trabalhar para ficar com ela e isso bastava. Tinha que começar a aprender a conviver e lidar com o doce e o amargo no casamento. Entretanto, Ross relaxou no decorrer da tarde, mostrando-se tolerante com o encantamento ingênuo de Nicole com coisas e lugares que para ele eram tão familiares. Na calçada da fama, em frente ao teatro chinês, ela fez questão de pisar em cada pegada dos artistas marcadas no concreto. Chegava a pular de alegria como uma criança eufórica, sentindo-se dentro de uma tela de cinema, mal acreditando que estivesse vendo e tocando tudo aquilo que sempre lhe parecera inacessível. Você deve estar me achando uma caipira, desculpou-se quando percorriam de carro a Sunset Boulevard, passando pelo esplendoroso mundo cor-de-rosa do Hotel Beverly Hills. Vi essas coisas tantas vezes em filmes e revistas,
Nunca imaginei que um dia admiraria tudo pessoalmente. É por isso que não precisa se desculpar. Ross sorriu. É uma mudança interessante. É? Murmurou Nicole desconfiada. Ele acenou afirmativamente. Se eu quisesse outra sofisticada, teria embarcado você naquele avião para Londres. Ele desviou o olhar para Nicole por um momento. O que preciso fazer para convencê-la disso? Ela mordeu o lábio ao detectar uma ponta de irritação na voz de Ross. Ele tinha razão. Sua insegurança talvez se devesse ao fato de tudo ter acontecido muito rápido. Ross podia amá-la agora, mas aquilo perduraria? Para onde vamos? Perguntou, tentando desviar o rumo dos pensamentos. Até a praia, podemos andar um pouco na areia. Ótima ideia! Exclamou Nicole com sinceridade. Seguiram pela via expressa litorânea que levava a Malibu, e Nicole quase perdeu o fôlego ao contemplar o cenário espetacular com suas extensas faixas de areia dourada banhadas pelas ondas do Pacífico. Quando Ross manobrou e estacionou o carro na entrada de uma das casas que ficava entre a estrada e a praia, Nicole olhou para ele surpresa. Vamos visitar alguém? Não, eu achei que você gostaria de conhecer a casa. É sua? Ela regalou os olhos. Eu morava aqui quando eu conheci a Arlene. Depois disso, eu tive que me mudar. Por quê? Ela não gostava daqui? Do lugar sim, mas achava a casa muito pequena e antiga, entre outras coisas. Foi ela quem projetou a outra casa, com a ajuda de um arquiteto, seu amigo. Ah, murmurou Nicole, imaginando que tipo de amizade seria aquela. É a primeira vez que você volta aqui? A primeira vez que eu senti vontade de voltar. Ross admitiu. Quer entrar? Nicole sentiu-se invadida por uma sensação de alegria e leveza. Ele esperara estar com ela para retornar ao velho lar. Claro que sim. A porta da frente abria diretamente para um espaçoso hall, de onde duas passagens em arco conduziam a uma sala de estar e a de jantar. Os móveis estavam cobertos por lençóis, e as cortinas semicerradas escondiam parcialmente as portas de vidro. A luz do sol inundou o aposento quando Ross puxou uma das cortinas, revelando um deck de madeira e uma escada que levava à areia. Dali, o mar azul parecia infinito. Que lindo! Exclamou Nicole encantada. É a casa ideal, Ross. Era, pelo menos. Murmurou ele, apertando os olhos contra a claridade, enquanto contemplava o mar. Mas pode voltar a ser, arriscou Nicole, tentando controlar a ansiedade. Você não gosta da outra casa. Por que não volta para cá? Ross virou o rosto abruptamente para Nicole. Você gostaria? Não depende de mim, depende do que você quer, de onde se sente melhor. Talvez o único inconveniente seja a distância do centro da cidade. 30 quilômetros não me assustam. Ele sorriu. Então, não quer pensar no assunto? Talvez. Os olhos cinzentos se iluminaram. Que tal um mergulho? Eu não trouxe maiô. Isso não é problema, deve ter alguma coisa lá em cima. Nicole sentiu um movimento desconfortável dentro do estômago. De Arlene? Sim, respondeu Ross com naturalidade, indiferente ao tom de voz cauteloso de Nicole. Passávamos o fim de semana aqui, vez por outra. Bem, vamos ver então, concordou ela, decidindo que a melhor coisa a fazer era ignorar o passado. O andar superior constituía de um amplo hall retangular, com duas portas de cada lado. Ross abriu uma delas e Nicole viu-se num quarto espaçoso com a vista para o mar quebrada pelas persianas parcialmente fechadas. O carpete rosado era espesso e felpudo, e um perfume suave impregnava o ar. Ou seria impressão? Deu uma olhada na cômoda. Ross apontou para o móvel. Guardei algumas coisas aí. A cômoda era de mogno, com gavetas acolchoadas. A primeira que Nicole abriu continha apenas lingerie da melhor qualidade, jogada descuidadamente sem qualquer método. O mesmo perfume invadiu-lhe as narinas e Nicole teve uma súbita visão mental do rosto moreno e bonito, dos olhos verdes amendoados, do corpo esguio e sensual. Fechou a gaveta com brusquidão e abriu a seguinte, para encontrar o que pareciam ser camisolas de renda e cetim. Foi na última gaveta que ela finalmente achou dois biquínis, cada qual com uma saída de praia correspondente. Embora fossem reduzidos demais para seu gosto, escolheu o mais discreto dos dois, em tons de azul claro e azul turquesa. Ao virar-se, com o biquíni na mão, deparou com Ross completamente nu do outro lado da cama, pronto para vestir o calção de banho. Ao olhar para Nicole, ele jogou o calção sobre a cama. E se deixássemos um mergulho para depois? Sugeriu, dando a volta e aproximando-se. Mas aqui? Balbuciou ela. Onde mais? Ele segurou-lhe ambas as mãos.
Nicole, eu preciso tanto de você. Para espantar os fantasmas? Pensou ela por sua vez incapaz de resistir ao apelo daquela masculinidade gritante. Sua pele parecia queimar sob o toque dos dedos de Ross e ela deixou-se abraçar, oferecendo-lhe os lábios com avidez, ansiosa para sentir o contato com o corpo dele, para ter aquelas mãos fortes explorando-a, para ser possuída por inteiro por aquele homem com quem se casara. Fizeram amor lenta e deliciosamente sobre o lençol velho que protegia o colchão da poeira. Com todas as janelas fechadas e o ar-condicionado desligado, a temperatura era quente e abafada dentro do quarto, fazendo com que seus corpos suados grudassem gostosamente um ao outro. Para Nicole, o gosto de sal em sua língua era por si só estimulante. Ela nunca se fartava de estar nos braços de Ross. Queria que aquela tarde pudesse nunca terminar e mesmo quando se aconchegou a ele, exausta, as brasas ainda crepitavam em seu íntimo, à espera de um fôlego para transformarem-se novamente em labaredas. Mulher Maravilha, sussurrou Ross em seu ouvido. Onde foi parar toda aquela reserva tão britânica? Perdeu-se para a agressividade americana. Nicole riu, esfregando o nariz no queixo de Ross. O sol vai se pôr daqui a pouco. E nós ainda não demos aquele mergulho. Ele rolou para a beirada da cama, mas ainda está em tempo. O biquíni jazia no carpete, onde Nicole o deixara cair antes de se atirar nos braços de Ross. Vestiu sem olhar para ele, surpreendendo-se ao perceber que os seios de Arlene eram menores que os seus. Pareciam tão exuberantes na tela. Então, isso era Hollywood, refletiu. Poucas coisas eram realmente o que pareciam ser. Ela seguiu Ross até o andar térreo e para fora da casa. Estava mais fresco no deck devido à brisa que soprava do mar. O sol era um suave globo dourado no horizonte, prestes a desaparecer. Acha conveniente entrarmos no mar agora? Hesitou Nicole quando Ross começou a descer os degraus em direção à praia. E se aparecer um tubarão? Acho que você tem assistido a filmes demais, provocou ele. Não gosta de viver perigosamente? Desde que eu tenha pelo menos uma chance de me safar, pensou Nicole, descendo os degraus de madeira atrás de Ross.